Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bosch. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 339 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bem, Com tudo vocês, bem. né? Ótimo, estamos aqui de volta para o que eu já chamei de uma espécie de confissão religiosa do Mangá ao Quadrado, né? Assim, eu gosto que o podcast é algum tipo de ritual religioso que a gente faz, né? Tipo, como se fosse uma missa semanal que a gente acompanha. E agora, o quarto arco de One Piece que a gente tá vindo aqui fazer uma confissão e entregar para os ouvintes o que a gente acha de um arco terminado do mangá mais popular da história, correto? Correto. Acho que sim. Geralmente onde o Judeu revela que ele é muito menos hater de One Piece do que ele fala que é. Bom, One Piece tá durando há muito tempo. E o Mangá ao Quadrado também. A gente já fez arco de Dressrosa, já fez arco de Whole Cake, já fez o podcast sobre o ano, e é claro também o Reenquadrado que a gente fez desde o começo até a Alabasta. Aos poucos a gente tá... Curiosamente, a gente nunca falou da CP9, que é o arco mais popular do One Piece até hoje. Um dia, se a gente fizer mais um Reenquadrado, a gente vai até CP9. Sim. Não, Skype. Não, porra, Skype é muito longo. Não, mas eu fiz a conta já. Se a gente fizer... Acho que Skype e CP9 dá o certinho pra um reenquadrado funcional. É menos do que o que a gente fez, eu acho. Não, é quase a mesma coisa. Eu fiz a conta outro dia desse. Mais 23 volumes a gente pega até o final certinho. E quem quer ler 23 volumes de One Piece? Bom, a gente já fez isso. A gente fez isso várias vezes. Eu não sei do que você tá falando. A gente fez isso hoje pra gravar este programa aqui. Pois é. Porra, Não 23 Não volumes, foi poxa, se 23 fuder. volumes, não. Calma lá. A gente vai chegar lá. Mas antes de mais nada, eu só queria lembrar que o Quadrado tem um Apoia-se. O apoia.se/ao-quadrado. O podcast vai sempre continuar gratuito, mas se você quiser dar um apoio simbólico pra gente comprar gibis e equipamentos e servidores, é muito bem-vindo. Correto, Estranho? Correto. Inclusive, acho que uma trivia curiosa, a última vez que falamos de One Piece, não existia Apoia-se. Tanto tempo faz já. Que Pois o é. Apoia-se já tem pelo menos uns 2 anos e ainda 2 assim... anos. É 2 anos. E ainda 2 anos assim, não, só agora estamos em One Piece de novo. Mas se você apoia com valores acima de 10 reais pra cima, na verdade, não só, acima de 9 reais, então, R$9,99, o seu nome é lido aqui nos programas de forma rotativa como as seguintes pessoas: Mimble, Rua Macambira do Nascimento, André Lopes de Souza e Oliveira César Paoloni Padi. e Lucas Nunes Pio. Muito obrigado. Muito obrigado. Me deu uns nomes difíceis aí também. Eu não escolhi a ordem, aconteceu. Não. Foi só o que aconteceu. Vamos lá, então. One Piece Egghead. Finalmente, o nome do arco é esse. Arco que passa da ilha Egghead, correto? Supostamente. Correto. Acho que é isso. Talvez 50%, não, mais que 50% com certeza, mas de arcos de One Piece, sempre eles intercalou algumas coisas, mas normalmente o Oda costumava fazer isso entre arcos, né? Tipo, acabou aqui o ano, vamos mostrar o que tá rolando em Leveli, onde tá rolando Ótimo. não sei aonde, e aí aqui, nesse arco, não, vamos parar e mostrar o que tá acontecendo com o Barba Negra agora. E acho que veio pra ficar isso. Acho que veio pra ficar. Vai ser a marca da reta final. Não ter mais tempo de esperar acabar um arco pra falar onde tá o Barba Negra, onde tá o Shanks. Esse é um ótimo lugar pra começar, na verdade, porque eu tava escutando um podcast de O Ano que a gente gravou há 2 anos atrás, e nele a gente começa falando um pouquinho sobre Reverie, e você comenta, Estranho, que você fez essa previsão, Estranho. Você falou que eu acho que o One Piece vai ter mais disso a partir de agora. Você falou que os acontecimentos são mais globais, então acho que ele vai começar a mostrar mais coisa do que tá acontecendo no resto do mundo. Você fez uma previsão corretíssima. Concordo comigo, então. Pois é. E eu meio que queria começar por aí, então, porque eu queria tirar as ervas daninhas desses jardim antes da gente começar, ok? Tem um monte de pequenos arcos, no começo e um pouquinho na metade também, de Egghead, que são meio que histórias que
algumas vão ter relevância mais ou menos pro final do arco. E eu queria nomear aqui alguns dos arcos de personagens que a gente tem no começo desse arco. E a gente lança aqui algumas opiniões, vocês gostaram, não gostaram? Ou se, falta ainda muita coisa pra ter opinião sobre isso, beleza? Beleza, vamos lá. Pode Vamos ser? Pode ser, Então, eu acho. vamos começar com Kid versus Shanks. Esse é tipo um capítulo que Peraí. teve ali. Acho que antes disso tem Law versus Stitch, né? Não, ele não tá por ordem. Não. Não por tá. ordem aqui nem nada, mas... Tá por ordem de qualidade, fala aí, Júlio. Toma aí, ordem de qualidade. Se bem que... Tá por ordem de relevância, por exemplo. Não tem mais Kid, não tem muito o que discutir. Vai ter sim. O Você LoL vai, a gente Tem, vai... Kid. vai voltar em Elbaf. Vai, Vai sim, cara. vai. Vai, claro que vai. Claro que vai. Aham, vai. Dito isso, eu lembro de gostar quando eu li esse capítulo, achei muito da hora. Eu gostei da releitura também. É um bom negócio, dá um bom up no Shanks ali. E o Kid sempre foi um personagem que ninguém gostou muito de qualquer jeito, então esse livro dele foi divertido. Eu gostei. Eu sinto um pouco essa vibe de se livrar do Kid, que o Kid foi um flop. Uhum. O Oda Mas ele achou- fez isso com o LoL também. Não, mas... Mas o LoL foi... A gente vai comparar daqui a pouco, a gente vai ver que o LoL não saiu tão menor do que o Kid. O Kid saiu muito menor do que ele entrou naquele capítulo. A diferença é que o Kid tomou um one shot e o LoL perdeu uma luta. Sim. E o Kid tem esse lance de que ele foi vendido como o que ia ser o grande rival do Luffy, e começou o time skip e a gente viu que o Oda não acreditava mais nisso. Ele vendeu isso, mas ele não acreditava mais nisso. E ele ficou numa posição meio awkward, assim, no mangá. Aham. E eu sinto que agora a gente se livrou dele. Agora falou, ok, levou a surra da vida dele. Como um relevante assim, pelo menos pra ter uma coisa própria, acho que sim. A minha percepção é que justamente a gente tá na reta final. O fandom a wiki do One Piece, quando eu abri lá pra procurar os capítulos, lá tava saga final. A parte de Egghead. Egghead está na categoria saga final. Eu sou um pouco emocionado, o pessoal lá Não, também. mas o Oda falou isso. Não, sim, mas... Sim, todo influencer usa o termo saga final, até os influencers japoneses usam o termo saga final. Realmente pegou. Porque quando o ano acabou, o Oda entrou naquele ato de um mês, ele falou, eu tô me preparando pra entrar... Aí ele usou o termo arco final, que é, tipo... Todo termo de arco em japonês acho que é Ren. Então, tipo, Ren. Saishu Ren, arco final, é a parte final de One Piece. Uhum. Okay. E aí meu raciocínio é justamente, a gente está no arco final. Na saga final, né? No arco não, na saga final. E se a gente está na saga final, algumas peças desse tabuleiro precisam morrer. Precisam ser comidas. Sim. Ali. Precisa Precisa estar fora do jogo, basicamente. Precisa amarrar as pontas soltas já. Agora. Começar a amarrar. Precisa, o Oda não fez o suficiente ainda. Então, tem que tirar cartas do baralho, tem que matar peças no tabuleiro, qualquer analogia. E o que ele fez aqui nesse arco como um todo aqui de Egghead, ele fez isso algumas vezes, né? Ele fez isso com o Kid e o LoL e fez em parte até com o Garp, por exemplo, que era um problema a se resolver e ele meio que deu uma empurrada pra resolver esse problema. Então, eu enxergo como mais funcional do que interessante, sabe? Tipo, ok, então quer dizer, LoL e Kid não tem influência no arco final. Eu li esses capítulos meio que com essa sensação, é isso que ele quis me falar, é isso. É que eu acho que é impossível o Lau não ter influência no arco final. É tipo, do jeito que o Oda montou a história dele, eu acho basicamente... Ele tem muito... plot point relacionado com ele que não consigo imaginar não fazendo algum parte. papel ele tenha, mas eu concordo com o estranho que muitos como eu falei, eu acho que até o Kid vai voltar, mas eu acho que o ponto eles não são mais competidores principais pelo One Piece. Sim, eu concordo com o estranho, eu acho que é interessante, mas eu concordo, inclusive é uma anedota meio famosa de que o Oda improvisou Supernovas. Exato. Eles não existiam, aí o editor falou, pô, mas podia ter gente, ele criou 11 personagens do dia pra noite, só pra rechear um pouco o mundo. E eu sinto que um pouco é isso. Eles eram, não quero chamar de um filler, mas um recheio pra deixar aquele mundo um pouco mais vivo. E agora a gente chegou na batalha final em que eles não foram criados para participar dela. Uhum. E o Oda tá limpando o chão, tá tirando ele do caminho. Especificamente os Supernovas, ele foi tipo, esse aqui tirei aqui, esse aqui tirei aqui, esse aqui tirei aqui. Então, só um que ele ainda não tirou, basicamente. Mas todos os outros ele já tirou, já riscou, já. É isso, estão fora já do tabuleiro. A Bunny, que ele não tirou,
ele tirou ela da posição de capitã disputando pelo One Piece. Ela tá na história, mas ela não tá cumprindo esse papel. Olha essa rival do Luffy, que é a capitã da própria embarcação. Eu acho que o Oda nunca vai se livrar totalmente de ninguém. Eu acho que. Não, é aquela coisa. Com personagens, é o que você falou, Luke. Os personagens estão lá. A ideia de que tem esses 10 paralelos ao Luffy, com o Capitães Piratas Independentes, dividindo o mar com ele, não, isso acabou. O Oda varreu todos, exceto o Rogue. Não vamos ficar teorizando muito sobre o que vai acontecer. Mas eu só concordo com geral com os seus sentimentos, né? Esses pequenos arcos aqui de começo, relendo, eles parecem um tanto quanto técnicos, né? Nesse sentido, né? De estão arrumando o tabuleiro sim pro arco final. Talvez concorde quanto a isso com a parte do Shanks e do Kid, embora eu acho que tenha sido relevante pra mostrar um pouco da personagem do Shanks. O seguinte, o anterior, por exemplo, então, comenta, Luke, do Law e do Barba Negra. Você acha que você não sentiu tão técnico? Você gostou dessa luta? Bom, eu tava pensando mais nos outros dois. Ok. Qual outros dois? Tem o do Sabo e o... É verdade, tem mais três, na verdade, tem outros 3. Uau. Sabo e Kobe e quem mais, então? Cross Guild, okay. Sabo e Garp, enfim. Ok, uau. Vamos rápido, então. Vai, vamos lá. Law e Barba Negra. Você gostou ou não gostou? Eu adorei, porque fez uma coisa que eu... Isso é muito pouco relevante pra história do mangá, mas fez uma coisa que eu queria muito que tivesse acontecido em um ano, que é mostrar que a tripulação do Law existia e fazia coisas. Foi pouco, mas foi muito mais do que a gente teve. Então, nossa, pelo menos. Mas foi muito pouco. Foi muito pouco. Foi um detalhe, quase. O Beppo virou Sulong. Foi o auge do Beppo. Acho que empurrar um Yonkou e interromper uma luta Sim. Não, tá, ok. Gigante. Eu queria ver o Beppo gostei. em ação, mas o Beppo não é a tripulação, não, velho. Teve um cara que cuspiu. É isso. O Jambart protegeu o Law de um tiro do Van Auger. Teve um cara que cuspiu e um que foi alvejado. Que tripulação maravilhosa. A tripulação do LoL saiu maior que a tripulação do Barba Negra, que aí eu vou falar. A tripulação Barba Negra não me decepcionou em Egghead como um todo. Só o núcleo que o Tite levou pra brigar com o LoL. Ali ele levou só os que me deixou triste. Doc Kill e Jesus Burgers, eu queria que eles fossem Pra você ver tão mais que legais. a tripulação do Law que a gente tá reclamando que são uns otários, o Law então sozinho segurou a tripulação inteira e só perdeu o Barba Negra. Foi isso que aconteceu. Sim. Mas perdeu. Mas de Sabe forma que eles são geral, meio otário. eu só acho que foi interessante todo esse sistema de, tipo, além da funcionalidade, que é mostrar a movimentação do mundo de One Piece, né? Tipo, a galera tá indo lá, todo mundo ligar por conta própria, porque, de certa forma, a guerra prometida já tá meio que começando. A gente já tá tendo os primeiros prenúncios de que agora tá todo mundo nesse free for all. O feeling geral no mundo de One Piece é que, tipo, eles estão no arco final, tá? Tipo, os próprios personagens estão sentindo, sabe? O Shanks, agora eu vou fazer alguma coisa, vai. O Bug, beleza, vai, vamos lá buscar. E aí tá todo mundo falando de Poneglyph, estão falando de Road Poneglyph. O Shanks pegou os do Kid, então, tipo, tá movimentando mesmo. Tate provavelmente pegou os do Law, a gente não viu essa consequência, deduz que sim. Eu acho isso bom, porque eu acho que isso tem uma boa justificativa em Universe, que duas muralhas imovíveis sentaram em cima de metade dos poneglyphs por 20 anos e falaram, nada vai mover nesse tabuleiro, porque a gente vai ficar sentado aqui. E aí eles sumiram e todo mundo pensou, caralho, pela primeira vez o One Piece é acessível. É só brigar pelos poneglyphs. Agora existe a briga, que não tem mais Kaido e Big Mom. E eu senti que foi exatamente isso. Lá atrás, lá em Punk Hazard, o Law falou de como o mundo estava estagnado e que todo esse arco de contra o Kaido era para quebrar as engrenagens. Então, é isso que a gente tá vendo. Elas foram quebradas. Agora, o mundo tá muito diferente do que ele era 2 meses atrás. O Shanks podia, né? Eu sei que comentam aí justamente, você não curte muito guerra, mas você vai se envolver nisso aqui. Só que tinha uma forcinha ali pra tentar uns negócios antes. Se ele quisesse. O Shanks não enfrentou ninguém porque ele não quer enfrentar ninguém. É isso. Ele é tá bom, é a grande questão de todo fã de One Piece agora. Porque a única coisa que a gente sabe do Shanks é que ele é um arrombado, né? Sim. Tipo, esse meio arco e agora no finalzinho de Egghead com o Bartolomeu é
vai lá, vocês perderam, vocês são os otários, vou embora. Aí a galera vira pra ir embora, dá um tiro nas costas da galera. Eu vou defender ele contra o Kid. Eu não quero entrar na discussão moralidade do Shanks, mas contra o Kid ele tava certo. Contra o Kid ele fez certo. Contra o Kid ele não fez nada errado, não. Eu tenho opiniões contra o Shanks, se eu vomitar elas, eu vou estourar o tempo do podcast. Não dá. Vamos pro próximo aqui. Isso tá muito Resgate, essa discussão. resgate do Kobe e sei lá, o Garp aparecendo. Essa foi maneira. Esse foi da hora. Esse não fuçou nada técnico, apresentou muito boneco novo, ação maneira, todo mundo brilhou. E o Garp morreu, que maravilha! Não. Como eu queria ver o Garp morrer. Teve um grande foco em escrita de personagem nessa parte, tanto do Kobe, do Aokiji, do Garp. Tipo, a gente viu no que eles acreditam, no porquê que eles estão tomando as ações que eles estão tomando. E se for uma despedida de vez do Garp da história, duvido, foi uma boa despedida que a gente viu quem ele é, por que ele é assim e tal. A gente viu a relação dele com o Aokiji, o que ele quer. E mais que isso, eu acho que vale o paralelo dela ser um alt-tab de Egghead, porque eu acho que os temas se conectam, e aí eles não são assuntos soltos que precisam acontecer agora. O Garp começa com o discurso se vale a pena salvar um idoso ou se ele representa a velha guarda, num arco sobre se a gente vale a pena salvar ou não um Vegapunk. Eu acho que ele é parte das grandes conversas. Não só isso, como a gente também teve muita discussão sobre o Aokiji traindo a Marinha ou não, né? E num arco que é sobre o Kizaru pensando no que ele deve fazer a respeito. A Marinha inteira, no final. O Kizaru é a grande representação disso, porque ele é o almirante que tava mais foda-se tudo. Mas no discurso do Vegapunk a gente vai ver que isso foi pra criar dúvidas no mundo inteiro sobre a quem seguir. E ainda serviu pra explicar o que a gente não sabia ainda, que é como fazer o Kobe ser um milico, mas sem ser tão escroto. E aí criou a tal da Sword, que ele é meio milico, mas... Cada vez que ele explica mais da Sword, a Sword parece uma ideia pior, então não dá. A Sword, quando foi introduzida em Wano, eu tinha achado que eles eram os rebeldes que estavam conspirando contra o Akainu. Aí eu descobri em Egghead que a Sword é um golpe que o RH da Marinha deu pra quem é rebelde. Mas não se demite não, você vai perder seu seguro-desemprego, você vai perder seu vale-alimentação. Só continua usando a farda, beleza? E ele, ok, não vou me demitir de verdade. E me sou frouxo, só frouxo. Essa é uma pequena tangente meio que eu queria trazer e eu acho que é relevante agora, que pra mim tá impossível defender qualquer pessoa da Marinha já. Impossível. Sempre teve isso em One Piece, mas tipo, esse arco de Egg, eu tô pulando um pouquinho mais pra frente, mas tipo, o flashback que teve caça de escravo criança, tipo, não dá pra defender ninguém que tá defendendo isso, velho. Não dá, esquece, não dá. Nem se virar escravo 3 vezes. Até o Garp é tipo, não, eles estão indo lá caçar criança, estou dormindo. O quê? O Roger tá indo lá? Não, agora eu vou. Eu acho que ele, naquela hora que ele recebeu o telefonema, ele não sabia. E foi isso que transformou ele no cara que odeia Tenryubito. Mas é verdade. A gente conhece. Aí que tá, o Garp voltou... Mas ele não desistiu da Marinha, então... Não o Garp voltou na vibe de eu vi um genocídio tão nojento que eu não quero ser almirante pra não trabalhar pros Tenryubitos. Eu quero ser, no máximo, vice-almirante. Mas a gente tá vendo nesse próprio arco que o vice-almirante não tá livre de ter que obedecer Dragão Celestial, porque o Saturno pegou 9 vice-almirantes e falou: suja a mão pra caralho porque eu tô mandando. Acho que não é vice-almirante que pode, é o Garp que pode. O Garp conseguiu um jeito dele lá. Sim, é que eu senti que o Garp falou, eu vou me desconectar de ser subordinado do Gorosei, e eu não sinto que isso é verdade. Mas ele acha que é verdade. Não, obviamente. Mas é que tem aquela especificidade de que os almirantes em específico, eles estão diretamente na mão de um Tenryubito na hora que ele quiser, que é o que a gente vê em Sabaody. Essa é só uma pequena tangente que eu queria trazer, não é nada demais. É só, eu me pergunto se um dia vai se resolver isso ou não. Não, isso com certeza vai ser... ok, eu não quero prever muito futuro, mas tem que ser um assunto pós-revelação de Egghead. Tipo, tem que ser um assunto, o que eu quero pro futuro, dado
essa situação aqui, né? Que A foi gente vai entrar num outro escancarada. problema mas isso é mais pra frente. Mas isso é futuro, a gente vai conversar disso daqui a 5 anos, quando a gente sentar pra conversar, a a gente gente vai fala conversar- disso. Tem parte que a gente vai conversar daqui a 30 minutos. A gente vai falar disso daqui a meia hora, estranho, porque eu acho que. Tem que... Não. Porque tem um problema no discurso que a gente vai chegar lá. Cross Guild e o bug ali. Ah, foda-se total. Pra mim, porque pra foi mim, melhor Foda-se, é parte, absurdo, Não, pelo amor de Deus. Não, ok, eu digo, tipo, essas passagens são ok, mas pra mim é filler. Eu não consigo ver eles como players na história. Não, Não. que isso, que absurdo. Tem um Tenryubito lá no meio, que é o Mihawk, que você tá falando um negócio desse. Eu acho. Eu acho impossível o Oda não colocar o bug como importante na história. Ele gosta demais dele pra isso. Exatamente tem isso. E eu achei comovente de verdade a cena da Eu chama também. do bug Sim. reacendendo. Eu também gostei, Isso. Eu Sim. também gostei dessa cena. Não, É. eu achei a escrita de personagem do Bug, tipo, uma das melhores coisas de todo esse trecho de capítulos que a gente leu, Egghead. Não, eu não tô disposto a dizer isso também, mas Pô, foi é uma Foi cena genuinamente divertida. bom. Não, eu gostei do detalhe de que ele quis ser pirata longe do Shanks, porque o Shanks arregou de buscar o One Piece, Uhum. basicamente. Sim. E foi um detalhezinho bom. Por que eles não ficaram juntos depois, mesmo brigando, né? Podia ser aqueles frenemies, mas não. Ele desacreditou no Shanks e seguiu o próprio caminho. Eu achei interessante isso, pelo menos. Sim, chamou de bundão. Eles acreditam no Shanks e também teve muito de baixa autoestima dele, né? De não sentir, pô, mas eu não sou bom bastante aqui, então vou deixar acho ele lá. que, Esse eu acho que mundo fora envelhece bem o primeiro arco do Bug, que ele fala: o Shanks roubou algo de mim, como se tivesse sido uma coisa, um puta big deal. Aí vem um flashback e fala: foi um mapa do tesouro. E você pensa, pô, que besteira achar que o Shanks lesou as ambições do Bug por causa de um mapa. Mas o Shanks lesou os sonhos do Bug em outras maneiras, que aquele arco só não entrou no assunto. Ele fez o Bug se decepcionar muito da ideia de que podia haver um outro rei dos piratas. Ele achou que ele não era capaz e que a pessoa que ele apostava também não ia tentar. Eu Sim. acho Eu isso, achei acho que humanizou muito um personagem que era o personagem gag do Oda e de uma forma que me agradou bastante nesse ano. E eu gostei que justamente fez ele conseguir falar grosso com dois piratas muito mais fortes que eles, que não são sonhadores. A cena dele lacrimejando, virando pro Crocodile e falou: pelo que você saiu no mar em primeiro lugar, pelo amor de Deus? Como assim? Você não quer ir pegar o One Piece? Qual é o seu problema? Essa cena é bem da hora, assim. Essa cena é bem. São boas cenas. E agora a gente termina só essa limpeza do jardim com o Sabo e tudo que aconteceu em Reverie. Que é a parte mais diretamente conectada. Porque aí logo legal. depois eu só quero fazer esse paralelo rápido de que teve essa passagem, que é a primeira vez do Sabo mostrando os Gorosei se transformando em monstros, e aí 20 capítulos depois o Oda falou: não, uma das silhuetas eu não curti, não. Não, mas calma. É importante citar que primeiro a gente tem a gente vendo a Lulúcia sendo destruída com o Sabo lá no meio, supostamente. Não, Aí isso foi ele no- aparece. Eu não lembro se a gente falou isso no outro programa ou não, porque foi justamente. Não, mas aqui mostrou mais coisa. Mostrou os outros capitães dos revolucionários lutando um pouquinho. É verdade, teve disso também. Teve Verdade. todo o O flashback cara do Reverie sua, foi eu de acho fato ele aqui. super legal. Mostrou o Tenryubito morrendo porque o filho da puta lá Garlin. executou ele porque É. ele foi minimamente legal contra o ser humano. A gente viu. E mostrou os capitães do Luffy batendo lá no Terubito também. É boa. O Léo, veja bem, conseguiu fazer. A única coisa boa que o Léo fez nessa passagem toda, porque dali pra frente tudo que ele fez foi duvidar do Luffy. Toda a participação dele no arco. Muito. E como que eu chamo o cara Sai. Sai, isso, cara. Eu saio da hora. Foi maneiro ali. Foi bom. Foi uma passagem rápida, mas foi maneiro. E aí deu a introdução do Garden, que eu acho que era importante justamente pra ele não vir completamente do nada nos capítulos mais recentes. É claro. Embora ainda seja meio que do nada, né? Porque, tipo, só apareceu que esse cara existe, e aí 20 capítulos depois. 20 capítulos depois, não, esse cara aqui é o novo Gorosei, tá? Ele é Mas quem é esse importante. cara? Não, calma lá. Ele apareceu no. Ele apareceu no Teve flashback. Ele também mata crianças, é verdade. Tudo isso Ele também mata foi criança. pra escala de tempo de One Piece foi tudo muito mais rápido do que a gente tá acostumado. Sim. Ele não só Certo. mata criança, ele é o campeão em matar criança. Fizeram um torneio de quem mata mais Sim. criança e ele ganhou o torneio. Mesmo na desvantagem. É verdade, aí começou na desvantagem. Porque eles mataram criança antes da hora. Speedrun de matar crianças. Esse cara é Speedrun bom. de matar criança.
Mentira, ele não matou Escravo. crianças de Dory, ele matou um cara. É, criança e Cara, escravo. É que tem escravo criança também. Não era nem criança nem escravo, eram os habitantes da ilha. É verdade. Os dois, tinha Ele matou os... o rei, Não, sim, inclusive. tinha os dois, mas Tinha os gente revoltosos, que não era os escravo por escravos. lá. Era só gente que morava lá e que eles foram falar, foda-se, sabe? Não moram mais. Ah, é verdade. Agora vocês aliviaram um pouco a barra dele, realmente. Não. Não, mas tinha, Criança escrava tudo bem, mas o morador, não, aí já... Uma limpeza simples, nada que a PM não faça. E Exatamente. eu acho interessante justamente Na verdade, tá um rolê meio garimpo, né? Porque eles falam que eles vão lá pra roubar os recursos É verdade, do lugar, é né? verdade. Eles marcam isso. Tem isso Mas aí. acho interessante justamente porque não só ele mata crianças, ele mata escravos, ele matou o rei daquela ilha só pra ganhar uma desvantagem, como ele mata Teriubito também, porque ele tem essa polícia, ele é essa polícia interna. Uhum. E eu acho interessante a ideia desse cara de que ele mata todo mundo e tudo que ele tá, ele regula com morte e agora ele é a autoridade máxima do mundo. Sim, isso é verdade. Uma das, né? Pelo E menos. a ciência ainda. Da ciência. Da ciência. É aquele meme do Duende Verde do filme do Homem-Aranha. Eu sou um cientista também. Sabe? A kind of scientist. Que pode ser um segue aí pra gente começar a falar do outro cientista? É, porque do Sabo não tem muito o que falar, né? Foi É isso. bom, isso é- Aconteceu, né? Vamos pra Egghead. Teve muita lógica de One Piece, mas que, como todo Lord de One Piece, é coisa que a gente ainda não sabe muito bem o que significa, então vai ficar é o pra que frente. mais deixou coisa em aberto, muita coisa pra Sim, ser não resolvida. temos muito o que falar do Imo de verdade. Não, Só não temos tem. teoria e não é o lugar agora. Não. Sobre... Finalmente, pode falar estranho. Eu só ia falar, só que o Imo foi lá e sentou na cadeira só pra sacanear o cobra, né? Ele podia não ter sentado, mas ele Ele ia quis morrer sentar pra mesmo? sacanear o cobra. Sim. Vai morrer vendo essa cena, otário. Você quer saber um pouco aí sobre a vida? É isso aí, ó. Toma aqui. Eu gostei dessa cena que o cobra pensa, bom, eu tô morto, já era. Eu vi o cara Não vão sentando na deixar cadeira. Mas tem outras duas pessoas que viram ele sentado na cadeira. O Sabo e o Apo. Mas o Apple não tá contando pra ninguém. Ele vai morrer com o segredo. É, ele esconde bem. Mas vamos lá, vamos pra Vamos Egghead, lá, então. Egghead, finalmente a gente descobre o Vegapunk, esse personagem que provavelmente é nomeado em One Piece desde... Thriller Bark. Uau! Não. Desde fim de Enies Lobby. O Kobe faz a primeira menção ao Vegapunk. Uau, Nossa. Quando ele incrível. volta espichado. Só deixa aí? eu- Sim, é. O Kobe explica pro Luffy que tem esse cientista que permite que ele extravegue em Okami Belt. Essa é a primeira menção do Vegapunk. Eu acho que a gente tem muito pra falar sobre Vegapunk, mas eu queria falar antes de uma outra coisa que é anterior a isso, que é sobre Egghead. Porque, né, tipo, todo arco é sobre ilhas ali, né? Uhum. E vocês não sentiram, eu quero discutir isso um pouco, que meio que Egghead quase não era uma ilha, no sentido de que quem mora em Egghead? Os cientistas. Não, 7 Vegapunks. E só. É 6 Não, Vegapunks. tem os moradores da ilha. Tem moradores, mas eles Não, não então, são. eu sei, mas tem moradores. Mas quem são essas pessoas? A gente A não gente viu. não vê elas. Todo o elas- arco de One Elas- Piece começa com Elas o Luffy. foram evacuadas. Não, mas eles até chegaram a ver algumas pessoas andando na rua no começo. A evacuação continuou depois de que eles já estavam. Quer dizer, ela já estava acontecendo, mas, tipo, Sim. tinha gente sendo evacuada durante o arco. Mas meu Sim. ponto é que Egghead, toda a ilha de One Piece, sempre. A primeira coisa que acontece é o Luffy chega na ilha e fala com um nativo aleatório. E, tipo, vira amigo de um random. E aí a gente conhece a ilha a partir desse random. E Egghead, eles foram direto no Vegapunk e foda-se todo mundo o resto. Uhum. Tanto que mais pra frente no arco tem um momento ali que fala: os cientistas que fugiram, a gente afundou o navio deles. E quem são esses cientistas? Eu não conheço ninguém, eu não ligo pra ninguém. Pode afundar, foda-se. No final nem matou, né? Eu acho que é comparável. É que lá tinha muito mais nativo relevante pra construção da ilha. Mas em Whole Cake eles também não falam com nenhum dos moradores aleatórios Não que mesmo. são protegidos pela Big Mom. Uhum. Estavam lá, estavam sendo ameaçados. Ah, não, mas tem muitos figurantes ali também, né? Tipo, gente que Eu não é da concordo ilha que tá lá. Que isso não aconteceu mesmo, mas eu acho que eles estabeleceram que, embora tenha aumentado depois que o Luffy chegou, eles chegaram em Egghead em um período delicado. Eles Sim. já tinham começado a evacuar a população, o Vegapunk já estava de saída, agradecendo a coincidência de ter chegado um navio. Então, ninguém estava com plano de ficar na ilha pra ter o período, vamos ver quem tá morando aqui.
Sim. Egghead foi um arco, acho que estruturalmente bem diferente da maioria dos arcos de One Piece, mesmo do que os mais únicos. Muita coisa aconteceu. Eu não sei, Luke, eu pensei nisso também, assim que o Estranho comentou, mas você tem completa razão, pensando nos outros arcos que a gente comentou aqui no podcast, pelo menos, Whole Cake é bem parecido nesse sentido, tem razão, Estranho, na maioria das vezes, mais do que, sei lá, um nativo, a população, na maioria dos arcos de One Piece tem algum papel que seja, sabe, em um ano teve, em Dressrosa teve, mas também, Whole Cake não teve, e sei lá, Little Garden não teve, sabe? Mas é que Whole Cake tinha tanto filho da Big Mom que já ocupava a ilha, né? Tinha pessoas lá rodando. Mas é mais ou menos. E acho que tem um fator importante também. Que é justamente o papel do nativo é o de afirmar que aquela ilha é a casa deles. Que é um lugar que vale a pena lutar pra ser um lugar pacífico, porque tem gente que mora ali. O Wano é a casa da Tama, a Skype é a casa da Connie. Mas Egghead não é a casa nem do Vegapunk, porque já é a terceira ilha dele. Sim. É uma readição recente, Whole Cake, Egghead é uma construção meio artificial, relativamente recente ali. Não é um lugar que ninguém nasceu e tem tradição. A gente no nosso tempo de mangá, surgiu essa ilha, basicamente, né? Tipo, no tempo que a gente já tava lendo One Piece, não existia Egghead até o time skip, basicamente. Não, ele existia. Estruturalmente, deixa eu comentar. No time skip existia, porque Egghead existia quando a Bonnie saiu pro mar, mas era uma ilha de uns 5 anos, então ninguém nasceu em Egghead, ninguém foi criado em Egghead pelos pais de Egghead. Essa gente toda se mudou pra lá pra trabalhar. Todo mundo que mora em Egghead é um trabalhador, né? Tipo, Exato, então, nesse quesito é mais parecido com uma ilha como Enies Lobby, que tinham vários agentes do governo que moravam lá. É mais parecido diretamente com justamente Punk Hazard. Foi exatamente. Que era a ilha anterior do Vegapunk. Ainda tinha uma galera lá. Porque tava as crianças. Mas tipo, a população que tava ali. Estruturalmente, talvez eu acabe pensando aqui em vários sentidos. Talvez se pareça mais com um thriller bark, então, estranho, sabe? Em que a população não é relevante, mas ainda é um arco parecido, porque eu penso que ainda é uma ilha, porque, tipo, a geografia daquele lugar acaba afetando bastante a forma com que a história é contada. Tipo, nesse sentido eu estaria disposto a discordar, que, tipo, o jeito que Egghead acabou sendo um papel grande da história no final das contas, com a barreira de luzes e os vários andares, e principalmente mais pro final, onde tá o negócio sendo gravado e tal. Geograficamente, a ilha, do jeito como ela funcionou, teve um papel na história, assim. Só quis comentar isso porque realmente, tipo, tirando 6 Vegapunks, a gente não consegue citar nenhum nome relativo dessa ilha, sabe? Tipo, não. E acho que é a quantidade menor de pessoas nativas de uma ilha que a gente já viu no passado. Eu acho que o ponto de Egghead também é que o que eu falei de diferente é que o arco que menos tem um tempo, não menos, mas um dos arcos que menos tem esse tempo de introdução calma, assim, de que eles estão chegando na ilha, vendo como é que é. Eles chegam e já, tipo, no momento seguinte já tem o Rob Lute, já tem o Vegapunk querendo ir embora, e as coisas escalam numa velocidade meio fora da curva pra One Piece. E elas continuam escalando, elas nunca param de escalar. Quando eu tava lendo, eu tinha até notado e comentado aqui com a minha namorada que o primeiro, tipo, antes de eu ver um momento que provava que eu tava errado, mas eu ia falar, esse arco aqui não durou meia hora, tipo, deles chegarem na ilha e sair. Não, mas teve um curto período ali depois deles lutarem com os Serafins e capturarem a York. Acho que eles ficaram umas 2 horas. Que passa um tempo maior. Um dia. Ali é um dia. Porque o incidente de Egghead é de um dia pro outro. Mas foi tipo, é um arco de 24 horas, então é correria? É isso? Quando você pensa, sei lá, o ano começa com o Luffy desembarcando na praia, ele encontra um gorila, fala com a Tama, assim, tipo, não tem nada acontecendo diretamente, assim, tipo, dá um tempinho deles se estabelecerem na ilha. Egghead não tem isso, as coisas vão... eu acho que nunca teve um arco que teve tantas escalações diferentes, tipo, de tensão que nem Egghead. Sim. Porque primeiro... aparece o Lute e a Estância, a CP0 no geral, aí depois tem que vir o Kizaru, mas aí depois tá vindo Saturno também, aí depois tá vindo o Berserkal, aí depois tá vindo todos os Gorosei juntos.
Lendo semanalmente, eu lembro de, tipo, nunca que eu li One Piece isso aconteceu, de, tipo, introduz o Rob Luffy e eu, ok, tá, vou ver a luta dele contra o Luffy daqui a 10 capítulos, não no seguinte. Não, aqui foi. Luffy, aparece o Rob Luffy no capítulo seguinte, eles estão lutando, e depois, que nem se comentou, a mesma coisa com o Kizaru, a mesma coisa com todo mundo ali. Eu acho que foi o arco de maior escalada, né? Ele tipo, Sim. ok, o inimigo é o Rob Lute. Ah, não, ok, o inimigo é um almirante. Ah, não, ok, o inimigo é um Gorosei. Ah, não, são 5 Goroseis. Aí você fala, caraca, meu, só faltava o Imove chegar pra falar, ó, que é todo mundo mesmo. Fora a escalada de lore que, tipo, quando você começava o arco, você pensava, ok, Vegapunk vai falar algumas coisas de fruta do demônio, vai blá blá blá. Aí, de repente a gente tá encontrando o Lorde do passado de One Piece que você não esperava que ia ver naquele arco, sabe? Esse frenesi, acompanhando semanalmente, acho que mesmo relendo, foi a coisa que eu mais acabei apreciando desse arco, sabe? Principalmente o ato final, depois do flashback do Kuma. Eu tava, tipo, tenso lendo, sabe? Eu tava, caralho, vai fugir, não vai fugir. Mesmo, sei lá, mesmo eu sabendo que é óbvio que não tem risco de ninguém morrer de verdade, sabe? Embora tenha morrido, olha aí. Tinha o risco dos Vegapunks, justamente, né? Uhum. Eu acho muito engraçado você falar isso, porque uma das coisas que eu anotei no meu bloco de notas é que desde o começo desse arco a gente vê todos os Vegapunk morrendo e até o final os Vegapunk estão morrendo e o pessoal ainda Sim. fica indignado que os Vegapunk não morreram. Nada contra eles não morreram. Eu não lembrava que o Edson, de cabeça de bigorna ali, né? Tipo, Uhum. O Edson é o legal. É o Elekid. mas eu não lembrava que ele morria no começo, não. Eu não lembrava. O Shaka morre. O Shaka morre, Não, o morreu Edson não chega a morrer, ele só fica Ah, não, machucado. não, não, Quem morre é o Pitágoras. O que morre lá atrás é o Pitágoras. O Edson se sacrifica no finalzão, mas ainda sobrevive. Não, mas tem um momento que ele quase morre ali também Sim, no começo. tem também. Tem. O que Mas- tem mas- toda uma discussão sobre o que significa morte pra eles, mas a gente pode falar quando falar de todos os Vegapunks daqui a pouco. Mas Agora, não, tem uma questão que esse frenesi e troca de escala e troca de coisa, eu gosto, eu achei divertido, porque foi um arco, acho que talvez foi o arco que tem a menor diferença do quão melhor ele foi acompanhando do quão melhor ele foi no binge, por causa dessa tensão Sim. constante. Mas às vezes eu acho que mas isso que é uns problemas também, porque primeiro que eu acho que acaba sendo, eu acho que arcos de One Piece tendem a ser mais coesos no geral e cria uma sensação mais agradável pra mim que não tive tanto aqui. Mas principalmente que tem umas coisas que o Oda só desistiu. Assim, no meio de Egghead ele pensou, quer saber? Foda-se, isso não importa mais. Tipo, principalmente o mistério lá de qual era o Vegapunk traidor, eles estavam presos lá. E aí que o Oda pensa, ele corta pra fora da ilha, é onde começa aqueles 10 capítulos onde a gente vê lá o Kid, sabe? E quando volta, isso não é mais o assunto. Então, ele já sabe quem é o traidor, né? a introdução de Egghead acaba sendo um plot point que não é relevante pro final de Egghead, sabe? Sim. É uma sensação muito estranha. Eu acho esse ponto também engraçado porque é revelado cedo, até pelo que eu lembrava. E ao mesmo tempo, todos os personagens que a gente descobre depois que sabiam quem era o traidor, eles agem muito desde o começo, tipo, nossa, tem um traidor, quem será que é porque o eles traidor? esquecem. Porque eles esquecem então, que é o traidor. tem isso, porque o Vegapunk apaga a própria memória. Mas é engraçado ao mesmo tempo, tipo... Dito isso, eu acho essencial pro arco que um dos Vegapunks fosse um traidor. Não sei como poderia ter sido melhor introduzido o ponto da York, mas fico muito feliz que foi introduzido o ponto da York. Não, eu acho relevante. O que eu acho que é ruim é esse survival game lá de quem é o traidor, que o Oda meio que não... Ele colocou as peças e decidiu depois que não queria brincar com elas mais. Se eu puder concordar com você do termo de provavelmente ser o arco menos coeso, assim, de One Piece, você tem razão, Luke. Acho que talvez mais do que qualquer outra mecânica, é isso que diferencia esse arco de todo o resto, de, tipo, realmente, tipo, era o arco com mais possibilidade de, tipo, temas, sabe? E foi o que mais carente no final das contas. Tipo, questões ideológicas são levantadas a cada capítulo e nunca é aprofundado em nada. A gente não tem uma conclusão muito grande sobre a moralidade do Vegapunk, sabe? É claro que você, como leitor, você lê e você acaba pensando coisas sobre ele. Acho que desde o começo a gente vendo ele interagindo com o Dragon, dá pra ter uma ideia, assim. Não, então,
Então porque- dá uma ideia do que o Discord, Oda tá Discord, dizendo, mas é que eu acho que o Oda não acha que tem tanta nuance quanto de fato tem ali, sabe? Tipo, talvez. Porque, de verdade, Eu acho que termino... o Vegapunk sempre foi pra ser uma figura meio ambígua. Sim, isso também. Porque eu pessoalmente, sem meme, eu termino de ler Egghead e eu acho ele um escroto. Eu acho ele tipo... Ah, não. Que isso? Evidentemente o Oda quer que a gente goste mais do Vegapunk do que você gostou. Porque Eu acho que tem. eu achei um cientista sem moralidade nenhuma. E eu pensei nisso como um tecnocrata. um tecnocrata mesmo. Eu não gostei disso nem um Não pouco. sei, não Não, concordo. ele é que eu acho que tem dois fatores no Vegapunk que são relevantes na história. A primeira é que ele é um personagem que a gente ouviu ele de segunda mão por 15 anos antes da gente de fato ver quem ele é. E a gente ouviu todas as histórias. Ele é o cara que matou o Kuma. Ele é o cara que construiu essa máquina que salvou essa ilha. Ele é o cara que construiu essa máquina que fez bosta. Ele é o cara que fez isso. Ele fez tudo. A gente não conseguia encaixar tudo que ele fez num ser humano coeso. Então acho que ele já tinha essa antecipação de... Qual é a desse cientista? Se ele é do bem ou ele é do mal? E a gente encontrou um Vegapunk que passou por uma mudança radical de personalidade. Que a gente encontrou um Vegapunk que, um ano atrás, esse sim, durante o time skip, removeu 6 pontos da própria personalidade de si mesmo. Então, a ganância, o ego, o gênio, tudo que existiu de motivação do Vegapunk pra fazer tudo que ele fez, não existe dentro do velho que falava com o Luffy. E a gente Não sei se via era essa exatamente contradição. assim que funcionava a mecânica de separação dele. Eu não sei se eu entendi muito assim. Eu não sei, eu justamente não sei, ficou meio vago o que é Eu os senti papéis isso ali. justamente pela flashback, o último flashback dele conhecendo o Kizaru. Do Kizaru perguntando: você é o Vegapunk? Sou eu mesmo, quanto você vai me pagar? Tô muito interessado na parte que eu sou pago. E essa diálogo não soou como uma reprise do Vegapunk que a gente acabou de conhecer. Soou como alguém que existiu 10 anos atrás e agora está diferente. É interessante notar que ele removeu dele o mal e o bom. Não, ele com certeza passou por uma mudança de personagem que a gente vê pelos flashbacks, mas eu não acho que é literalmente essa divisão. Ele não fez essa. Não ficou tão claro o que implicava essa separação, né? Quando ele criou os clones, o argumento que a gente ouvia ele falando eu preciso de mais mãos. Meio que foi isso. Só que ao mesmo tempo essas outras versões dele são apresentadas com esse, como que chama a palavra? Tipo, não sei quem, a pessoa. Tipo, não sei quem, a ganância. Não é nem um aspecto, tem um termo. Alcunha. É uma alcunha, pode ser. São os aspectos da personalidade dele. Então, tipo, eles são apresentados com uma alcunha que diz respeito a um traço de personalidade de fato. E não fica claro se eles são 100% aquele traço de personalidade ou não, sabe? Não tá claro pra gente isso. Com certeza não são. É ambíguo. Não faz sentido as ações de personagens várias vezes. Ele sabe que tem caça a criança escrava. Ele sabe. Ele sabe várias coisas. Ele sabe tudo, né, bem da verdade, né? Sim. Ele, sei lá, ele meio que deixou Hara morrer de alguma forma. Ele, daquele jeito, ele matou o Kuma, bem da verdade. No final, foi meio que chorando, mas ele matou o Kuma. É isso, basicamente. Eu acho que uma coisa que é interessante é que as duas primeiras versões que a gente vê dele é justamente o bom, o mal, aí vem o feio, né, pra completar. Não, brincadeira, mas é o bom e o mal como os dois primeiros. E tipo. Quem que era o bom? O Shaka. Shaka é o bom. Shaka é o bom e a Lilith é a má. E são os dois primeiros que ele cria, né, tecnicamente, já que é o 1 e o 2. E ao mesmo tempo são os dois primeiros que a gente conhece. Acho que já pra dar a entender que ele tem esses dois lados dele. Esse é um excelente ponto mesmo. No final das contas é isso, ele acaba sendo esse personagem ambíguo, o mangá quer vender. Mas bom, talvez falta mais informações no final das contas, né, pra a gente entender perfeitamente as ações dele. Mas eu definitivamente não gostei dele no final de tudo. O mangá tem muito mais carinho por ele do que a gente lendo e entendendo tudo que é causado pelas decisões dele, a gente deveria ter, né? Eu acho que, especialmente no discurso final, eu
consegui achar o Vegapunk um personagem bem interessante. Eu achei que Não, é interessante. funcionou. Ainda Funcionou funciona bem. como personagem. juntar as coisas, as atitudes dele. Sim. Eu repito, eu gosto dele como personagem. Eu só acho que a ambiguidade que talvez o Oda quis plantar não tinha tanta assim ambiguidade. Né? Meio que. Um exército militar enorme pros caras que caçam criança escrava, velho. E tem uma coisa que, levantando esse ponto da verdade do Vegapunk, que eu quero levantar, que o Vegapunk, ele é uma pessoa que seguia ordens. E ele escolhia seguir essas ordens. Não é que eu seguir ordens então ele é inocente. E seguir ordens, eu acho que é o grande tema desse arco. Sim. Toma aí, você tem bom ponto, Iso. Bom ponto. Gosto disso, olha só. Eu ia trazer a trivia aqui, que eu acho que esse arco é um arco sobre robôs, metade deles metafóricos, mas é sobre ser um robô contra ser um humano. E robô é uma palavra que antes de significar máquina, significava trabalho escravo. A gente designou uma máquina para fazer o nosso trabalho seguindo nossas ordens, então ela é um escravo doméstico, então ela é um robô. E eu sinto que esse é o conflito de quase todo mundo ali. Se o Kuma é mais robô do que humano, se o Kizaru é mais robô do que humano, se o York é mais robô do que humana, se o Stussy é mais robô do que humana. Esse é o dilema interno deles ali. Se eles obedecem cegamente ou se tem uma humanidade mandando eles fazerem outra coisa. Isso é legal porque começa justamente com os serafins, tendo aqui toda essa coisa de obedecer ordem. E é um bom contraste justamente com o bando do Luffy ali, né? Representando, tipo, a ordem como oposto à liberdade, né? Eu penso aqui no Zoro ali, que não tava obedecendo ninguém, né? Não queria voltar ali, sabe? Tipo, ele ficou atrapalhando. Ele ficou quietinho, pelo menos. E eu gosto como... É até curioso, talvez ponto de crítica, mas em relação a isso que o Iso falou sobre robôs, mas na forma metafórica mesmo, porque o Frank tinha tudo pra ser um personagem de excelentes discussões aqui, e não era, porque ele, para todos os efeitos, ele tem um corpo modificado, mas ele é um ser humano... livre, pronto, né? Tipo, ele não entra nessa discussão, né? De quem sou eu, nem nada assim. De forma geral, não só pelo Frank, embora muita gente tivesse criado expectativa do Frank porque tinha esse potencial, acho que de forma geral, o meu principal problema com o Egghead é que eu acho que os Mugiwaras são... Acho que eles nunca estiveram tão secundários. Nossa, apagados total. O Chopper não aparece também. O Chopper não aparece há muito tempo. A Nico Robin, ela foi ferida em off-screen pra ela não participar do arco. Não sei se vocês notaram isso. Foi isso que aconteceu. Tipo, foi pro time skip ali de mostrar todo mundo, voltou com todo mundo capturando a York e a Robin tá muito machucada. Tipo, o que aconteceu? Mas ela sorri quando descobre que o Sol tá vivo. O que ela chora... Tipo, o quanto esse arco era pra ser importante para as revelações que a gente tem. A gente pega pouco dela. O que teve foi bom, eu gostei, tipo, dessa parte. Os Mugiwaras, é bem verdade. Pra esse arco, os Mugiwaras foram os menos importantes. É bem verdade. Melhor sumir do que perder o tempo de todo mundo na luta com o Lute. Você comparou com um ano, mas eu acho que em um ano eu consigo pensar em pelo menos vários momentos onde, tipo, a personalidade deles foi importante, onde, tipo, a gente teve um foco no que eles acreditavam e tal. O Sanji teve vários momentos em um ano, a Robin teve. A Nami teve. Eu não concordo nem um pouco com vocês. Tipo, antes de mais nada, o Luffy é essencial pra. Não, tirando o Luffy. O Luffy vai sempre ser importante. Mas sei lá, o Sanji tem excelentes. Tipo, toda a mecânica da luta com todos os Gorosei, tipo aquele ato final ali, os Mugiwara estão fazendo coisas ali, eu gosto. Que o Usopp, a Nami, o Brook, o Frank continuou brilhando. Ele salvou o Luffy de não morrer. Não, o Sanji e o Frank especialmente fizeram coisas. Mas não só. A maioria nem fez coisa, tipo, ativamente, assim, mas foi muito pouco momento de personagem. Tipo, bem pouco mesmo. Sim, onde tem uma cena. Eles faziam mais coisas do que falar a catchphrase deles, assim, ou dar um golpe. Eu genuinamente acho que é o arco mais pouco focado neles que eu vi em One Piece. Talvez. Porque o arco, é bem da verdade, teve certos protagonismos. Teve o Luffy, teve o Vegapunk que a gente tá falando, e aí basicamente Bunny, Kuma e Gorou 6. É isso. É isso. Esse é o protagonismo desse arco. Se a gente for resumir as discussões. É o Saturno. Os quatro estão lá pra mostrar que eles são fortes, mostrar qual é o yokai deles, mostrar qual é o poder deles. Mas quem voltou como um personagem foi o Saturno mesmo.
Sim. Eu não sei muita coisa sobre o War Kirby. O grande foco emocional desse arco foi Kuma, Bonnie e Kuma e Bonnie, basicamente. E acho que vocês querem falar do flashback agora? Porque Então, acho que vamos lá, então vamos falar da Bonnie e do Kuma. Então, ou tem mais alguma coisa que vocês querem falar do Vegapunk? A gente pode ir falando, eu salpicando acho nas outras que conversas, mas fala aí, é Bosch. interessante falar que desde o primeiro começo ali, o Shaka já fala pro Dragon que ele ia morrer. A gente... Acho que, bom, a gente vai ter que falar do discurso, eventualmente, mas acho que seguindo a ordem... Eu quero falar sobre o conceito de morte deles também. Ok, então vamos lá, vai. Bonnie e Kuma e todo o flashback. Flashback que envolveu... excelente. Vamos pôr o pé na areia aqui, que MVP do arco, Kuma, né? É isso. Absolutamente. Sem discussão. Bonnie pra mim. Maravilhoso. Ah, Bonnie, ok, eu aceito estar nesse mesmo núcleo aí, Bonnie e Kuma. Beleza. Mas eu assim, genuinamente o coração do arco é isso, né? Eu achei Sim, genuinamente espetacular. E, tipo, achei bom de um jeito que o One Piece, acho que não tinha esse foco dramático, assim, esse foco no emocional de um personagem com esse nível de aprofundamento já fazia um bom tempo, sabe? O One Piece tava muito mais focado em certos momentos de maior escala, assim, ou, tipo, grandes coisas, grandes eventos. O Ano não teve um flashback assim, ou não teve um grande momento dramático. Claro, porra. Teve justamente o longo flashback do... Sim, teve o flashback do Oden. É que o flashback do Oden teve um tratamento um pouco diferente. Ele foi uma grande narrativa épica, assim, ó. Olha só, conforme a gente contava a grande história desse homem. E não foi tão focado num drama pessoal de um... Não era um flashback de um novo Mugiwara, é o que você quer dizer. Exatamente. Embora o Oden tenha amado toda a população de Wano e os próprios filhos, não foi um flashback sobre o amor do Oden por gente. Porque tinha coisas mais importantes pesando. Mas era bem e muitos flashbacks do Oda são sobre amor mesmo, e que foi sobre o assunto do Kuma. O flashback de Wano tem uma escala muito maior, porque ele conta a história de como o Wano foi... Mas tem momentos focados, eu não quero falar muito sobre o Wano, mas tem momentos focados em Wano ali, emocionais. É um ótimo também. flashback, mas eu acho que existe uma diferença em como o Oda tratou Kuma e Bonnie do que como ele tratou os momentos dramáticos de Wano. É que diferente eu acho que se dá pra fazer uma comparação, é que diferente do flashback do Oden, que acabava tendo um ar mais imponente porque ele tinha muito lore do mundo, o do Kuma é uma história do Kuma, basicamente, né? Mesmo que ele tá envolvido em todos os acontecimentos, é do Kuma e da Bonnie. Então, quando a gente vê esse flashback, é a história de um cara e todos os sofrimentos da vida dele e dessa menina que ele criou, e é uma história deles, é isso. Ah, não, mas qual é o impacto, como isso afeta o Grêmio, sabe? Tipo, não tem isso nesse flashback. Não tem isso. Inclusive, muitos momentos cruzou com isso, aí o Kuma separou e a gente achou mais importante seguir o Kuma do que seguir a parte importante. A gente teve God Valley e a gente continua não tendo visto nada do que aconteceu em God Valley. Agora a gente vai ver o Roger brigar com o Rox, com o Garp. O Kuma não viu isso, então a gente não viu isso. Ficou pra trás. Você vai gostar dessa comparação, então, Lu, que é desde Coração, que não tem um flashback assim. Exato, um novo Mugiwara. Acho que justamente, desde o coração. Mas eu acho que é justamente, tipo, nem só o flashback, mas, tipo, toda a forma de como a relação da Bonnie com como foi construída, tipo, toda a catarse emocional que a gente tem quando ele chega e vendo as ceninhas deles depois. Eu acho que foi um momento muito vintage One Piece pra mim, tipo, genuinamente. Foi. Teve uma e foi muito bom recontextualizar as cenas antigas do Kuma. Que era um personagem que a gente já tinha visto várias vezes e nunca tinha entendido exatamente de onde nem ele os veio. pacifistas, nem nada. Eu acho que uma das magias desse flashback foi justamente isso, de a gente conhecia muito do Kuma do ponto de vista da história, da que a gente tá vendo. A gente não conhecia nada do passado dele, da história, e a gente tinha muitas pontas contraditórias, basicamente, do que a gente ouvia falar do Kuma. E como amarrar todas essas pontas e fazer sentido. E o Oda, esse eu acho que é o grande poder do Oda como escritor, na bem da verdade, né? Tudo que ele faz One Piece muito bem
é ele ter jogado tanta ponta, e aí uma hora ele costura todas elas e você fala assim, caralho, o cara é gênio. Não porque ele planejou, saiam desse mundo, mas é porque ele olhou aquilo, procurou algumas coisas ele mais pensou. tinha na cabeça, de fato. Assim. Mas só do fato dele conseguir pegar todas as narrativas, tipo, pô, ele foi um ditador, e muita gente falou, ele foi um ditador. Como que você coloca isso na história desse cara amoroso, sabe? Como que ele foi um ditador? E como ele foi revolucionário, como ele foi Shichibukai, como ele foi tudo. Sabe? Tem a ponta dele já daquele de quando ele é um dos primeiros lá a aparecer, de Shichibukai, quando chamam todos os Shichibukais lá pra aquela reunião, só aparece ele e o Flamingo. Por quê? Só aparece ele e o Flamingo. Aí tem esse motivo aí. Exato. Inclusive, eu gosto muito de como o Oda às vezes faz umas composições de personagem e 1000 capítulos depois a gente tem contexto pra olhar pra elas. Eu vejo a cena do Kuma e do Flamingo chegando juntos em Mary Joyce e penso que os dois moraram em Mary Joyce e tiveram vidas opostas ali. Um morou lá tendo escravos e outro morou lá sendo escravo. E os dois saíram e os dois voltam como iguais, um do lado do outro. Não é planejado, mas tem poesia em ver algumas composições de espaços que o Kuma estava no passado. Sim. Se bem que eu vou falar que eu concordo contigo a menção especial a Bonnie, porque, sei lá, eu tive a posição contrariana um pouco forçado quando a gente tava acompanhando de que eu não tava gostando muito desse flashback, porque, e sei lá, mesmo relendo, eu não sei se eu sou o maior fã do mundo, só porque eu acho um pouquinho forçado demais a tristeza excessiva, e sabe, eu acho que pesa a mão um pouquinho demais. Eu não tô tentando ser contrariano aqui, essa é a minha opinião honesta, mas relendo, eu acho que só relendo eu fiz a conexão, como tem dentro do flashback mostrando a Bonnie, tipo, a Bonnie do flashback, ela é mais triste pra mim até do que o Kuma, sabe? Tipo, não recebendo as cartas, a mulher rasgada, é tão triste. E aí, tipo, quando termina o flashback, mostra ela... Eu finalmente fiz a conexão na minha cabeça, caralho, ela viu tudo isso, sabe? É tão gratificante, sabe? Tipo, não, ela leu as cartas. Finalmente, ela leu as cartas, ela viu tudo, ela sabe o que o pai passou, porque ele não abandonou ela, e tipo... E essa parte eu achei especialmente emocionante. A Bonnie pôde ter toda essa experiência. Eu fiquei muito emocionado quando... eu finalmente conectei isso na minha cabeça. E eu acho que o flashback, ele teve muito coração na construção aí desses personagens, sabe? Houve uma profundidade muito boa de fazer as nuances e a gente conhecer muito bem esses personagens por poucos capítulos, né? Em poucos capítulos a gente conhece totalmente ali a história do Kuma e obviamente a gente fica encantado com a história e tem empatia pela tristeza dele. E o Oda, ele tava on point nisso. Eu acho fascinante aquela página que é no final do flashback do Kuma correndo em vários momentos da vida dele. Pra mim, assim, essa é a página do arco, sabe? Ele eu correndo. Acho uma das melhores páginas que o Oda já fez, assim. Maravilhosa, assim. Tipo, é uma composição e que todo sentido com o personagem, de que ele tá sempre buscando, sabe? Ele tá sempre tentando resolver e ajudar os outros. E isso ser simbolizado nessa página de ele correndo em N momentos da vida dele e como isso chega até o final, com ele correndo também, novamente. Ele correndo. Sabe que tem um simbolismo legal nessa página? O arco inteiro tem o Kuma chegando, né, em direção a Egghead. A gente vê ele indo pra Mary Joyce. Eu não vou garantir que foi toda vez, mas no mínimo quase toda vez que a gente vê o Kuma, ele tá correndo na mesma direção. Na mesma direção da página, na mesma direção de quando a gente vê ele se movimentando. Então, é sempre esse mesmo movimento. É tipo o grande movimento que o Kuma fez toda a vida dele pra salvar alguém, pra ajudar os outros. Pra salvar a Bonnie em Egghead de novo, ele tá correndo da direita pra esquerda. Sim. Isso tem sentido de leitura. E você tem razão. Todo mundo nesse flashback que não é vilão acaba sendo mais humanizado mesmo. Eva, Dragon, quando eles estão ali e fala, pô, se você continuar assim, você vai me matar, né? Falando do filho dele ali. Até o bando whatever da Bonnie ali, tipo, essa galera é legal. Até quando eu comecei isso dos flashbacks falando que no do Oden tinha uma escala maior, e aqui quando ele cita essas coisas, mesmo que sendo de passagem, serve pra engrandecer o personagem, porque o pouco que a gente tem do Dragon é desse flashback. Tipo, que
ele foi da Marinha e que ele estava de olho no Luffy com frequência, sabe? Sim. Tipo, ele tava indo lá, tipo, é um pai ausente, ainda é ausente, mas tá Ele de é olho, preocupado, sabe? Tá preocupado. de olho, é o pai preocupado, pelo menos. E o motivo da ausência. Ele sabe que no dia que forçarem ele a escolher entre a Revolução e o Luffy, ele vai escolher o Luffy. Então ele tem que ficar longe do Luffy pra nunca ser obrigado a escolher. Uhum. Sabe, Mas deixou agora claro tem, que se um dia ele tiver que escolher, ele escolhe o Luffy. Não é o Yasop, não. Não, eu só. tem outra coisa, né? Se é pra falar de uma coisa que é uma maior escala desse flashback, que acho que é um outro grande ponto desse arco, é a grande relação que o Kuma tem com o Nika. O grande elemento de lore, que também é muito especial pro drama do personagem, mas eu acho que a gente teve todas essas questões lá em Wano, imagino. A gente discutiu muito do quão forçado ou não foi essa relação do Luffy. E eu acho que aqui o Oda conseguiu fazer essa conexão ter um valor muito mais emocional, tipo, pessoal mesmo, para os personagens. O Luffy não é mais só essa figura mitológica que vai libertar o mundo. Ele é a figura que libertou o Kuma e a Bonnie. Ele é a pessoa que deu esperança para essa galera que sofreu tanto na vida. Ele deu essa esperança não só por ser única. O Kuma viu ele batendo num Tenryubito em Sabaody. E foi isso que fez ele criar essa conexão com o Luffy. E não o fato de ser Nika, né? Ele já tava de olho no Luffy antes. Mas acaba sendo esse grande simbolismo de quando ele se transforma na frente da Bonnie e coloca ela junto para se transformar junto. Tem essa catarse, que eu acho que isso acabou faltando na primeira transformação, que ainda estava cedo, que é colocar essa conexão pessoal mesmo, do que essa transformação representa, sem ser de forma abstrata. Ela representa isso para a população. Ela representa isso pro Kuma e pra Bonnie, essa esperança, esse é o valor que tá tendo. Eu acho que há o simbolismo óbvio de que o Luffy diz pra Bunny, eu assumo essa forma quando eu me sinto mais livre. Uhum. E é o momento em que ela se transforma também. Tem essa simbologia de que ele é o libertador e ele trouxe essa liberdade pra ela também aqui. E também entra muito naquilo que o Uza falou, tipo, dos temas de vontade própria, de ser um robô ou não. Que é uma variante do tema de liberdade de One Piece que não era necessariamente o foco de outros arcos, mas foi o foco daqui. Essa discussão de liberdade específica é a que tá acontecendo nesse arco. Porque o Kuma é um robô. Eu com certeza preciso, sei lá, de mais pra opinar sobre isso. Ainda tá. Essa parte de Nika ainda tem. Não, ainda tem ovos a serem pisados ali. Talvez. Mas justamente, é isso que eu tô falando. Eu realmente acho que colocou algo a mais nessa entidade e no que o Luffy representa ao colocar um personagem que Sim. essa crença no Kuma e o quanto foi representativo pra ele. Dito isso, eu amei a Bonnie se transformando. Mesmo Sim, que. Maravilhoso. Eu gostei disso muito mesmo, vai ser divertidíssimo. É muito maneiro. Momento. E jogou todo o fandom numa discussão interminável de que se isso era uma evolução natural de Akumas no Mis, se isso era um poder do Luffy, ou se isso era um poder específico da Bonnie. Isso não sabemos. Não, isso quebra demais o sistema, o nível de poder de One Piece. Mas a Bonnie agora pode imitar qualquer coisa. Tomara. Na época, soltaram na ironia uma imagem de todos os Mugiwaras virando Nika, falando, é isso que vocês querem? Eu pensei, seria louco. Sim. Adoraria. Eu acho que seria tematicamente condizente e deixaria o Luffy menos com essa função grandioso, só ele pode. Se isso acontecer, eu vou falar que Naruto fez antes. Tem essas três linhas narrativas, né? Que é ou é só o poder da própria Bunny, ou é uma evolução. Ou é uma evolução natural de todas as Akumas no Mis, poder virar uma forma assim, e aí seria representado pelos despertares dos Zoans que a gente viu nesse próprio arco, né, do Lute, que todos eles têm a nuvenzinha, e aí eventualmente poderiam virar um Nika, é outra teoria. E a terceira é que não, é o Luffy que concede esse poder pra quem tem o fruto em volta dele. Não sabemos, e eu acho uma discussão desinteressante. Eu acho que esse papo da Bonnie, mas eu acho que o relevante é o valor simbólico que isso teve pro arco, pra essa cena, pra como isso significa que ela tava de fato livre agora. Acima de tudo, foi mais simbólico pro arco. E aí as implicações de lore a gente vê depois. O Oda amarra isso aí depois. Falando em implicação de lore,
Tem muitas. Qual que você quer puxar? Tem muitas tem, coisas que poderiam ser. Você tá falando Ele quer, específico? ele quer falar do Não, discurso, daí ele quer falar Tem da do mensagem pro discurso, mundo. quer falar do discurso, esse é o grande ato final do mangá, é o discurso que ocorre em paralelo com a fuga, né, com esse grande ato final, assim. Porque da Folga realmente não tem tanto a falar, assim. Esse É é a legal, grande esse é legal, fuga de é. One Piece, eles estão lutando pra escapar. Foi interessante, eu gostei de ver os Gorosei fazendo coisa. Até antes do. Eu quero falar do conteúdo. Mas antes de falar do conteúdo do discurso, eu quero falar um pouco da forma. O que vocês acharam da gente ter que ver todo maldito cidadão desse planeta reagindo a esse discurso? Maravilhoso. Ó, A gente viu podia ter todo mais. mundo. A gente viu o cachorro reagindo à porra do discurso. Tá Eu certo. vou ser demais. sincero. Eu acho que o anime tem uma oportunidade de ouro aqui, muito boa, de colocar todo mundo que apareceu nos filler ouvindo também, porque o anime tem ainda mais cidadão. E ele quer comer esse tempo, o anime quer perder tempo. Então põe Condoriano ouvindo, põe a Apis ouvindo, põe personagem de filme ouvindo, anime faz a festa. Quanto mais gente ouvindo, melhor. Tem gente que nem apareceu. Não, eu falei É. meio brincando, meio sério, que eu por mim podia ter mais. Mas eu de fato gostei das reações. O que eu não gostei foi que o Oda colocou várias reações que elas não comunicavam nada. Era um personagem olhando e falando 3 pontinhos. Eu não preciso disso. Eu não preciso saber que ele existe. Eu sei que ele existe, eu sei que todo mundo tá vendo. Eu quero que você dê, tipo, alguma personalidade, alguma reação de fato. O que ele tá pensando desse assunto. Sim. E aí quando ele colocava o Dragon colocando 3 pontinhos ou qualquer outro personagem assim, eu acho que era só algo pra painel à toa. A gente não precisava ver a Kaia ouvindo esse discurso. O que Acho a que Kaia precisava. agradeceu? Não precisava. Eu vou falar que quando eu tava Quem lendo não quer rever a Kaia? Você não tem coração? Quando eu tava lendo semanalmente, eu pensei, é uma ideia da hora. Eu aposto que quando eu ler tudo de uma vez, tipo, vai parecer mais grandioso, vai ser o mundo inteiro reagindo a isso. Eu não achei. Eu achei. Eu acho que eu não sei, foi muito. Eu acho que o sentimento que ele queria traduzir, eu não capturei exatamente. Eu acho que teria sido mais impactante até, por exemplo, ter feito o tradicional página dupla e, tipo, mete detalhe, sabe? Põe uma página tripla, foda-se, sabe? E põe todo mundo reagindo de cada canto do mundo. isso Ficar funcionou espalhadinho, assim, entre os acontecimentos. Eu achei que eu não senti o que ele queria ali de, mas o mundo inteiro. Eu fiquei meio, tanto faz. Relendo, é tipo mais uma poluição, lendo de uma vez Pra mim, do é o que eu qualquer falei. outra Eu coisa. acho que o Oda, a ideia é muito boa pra mim. Eu só acho que às vezes ele colocava algumas reações que não comunicavam muito. Exato, ele mostrou todo. Não. E em algum ponto, eu já tava cansado na releitura agora. Que tipo, eu falava, não, ok, ele já mostrou todo mundo. Aí começava outro capítulo e mostrava mais gente. Eu falava, não, agora ele mostrou todo mundo. Aí começava outro capítulo e tinha mais. Ele sacava a Kaia. Eu vou pegar o pé da Kaia, coitada. Ele sacava uma Kaia, o Show. E tipo, eu não sei se eu quero saber o que o prefeito do Show tá ouvindo ou não tá ouvindo. Que Foda-se. isso? Essa é a Começo parte que eu quero. Eu não quero Tem uns que personagens querer. importantes que o Oda não quer mostrar o que eles estão pensando, então ele só coloca eles olhando. Faz igual o Don Krieg que a gente teve há pouco tempo. Põe ele ali no fundo, sentado ouvindo num quadro pequeno. Não precisa de uma página da Kaia preparando o projetor, falando, mas a gente não tem projetor. Eu tô pegando o pé dela, mas é pra ser apresentado. Isso é relevante. Isso é relevante que o mundo de One Piece dá lore de como a tecnologia tá se propagando. Que não é. Eu entendi a ideia, eu gostei dela, eu acho que ela não funcionou mecanicamente mesmo. Eu achei que. Uhum. Agora, tem uma coisa que eu quero falar da forma. Tinha que copiar o Mizukami e fazer a página sextupla. E todo mundo lá. Tem uma coisa que eu quero falar da forma que não é isso. Durante o discurso, eu vi muitas críticas, assim, de que ele é muito longo, tá? O Vegapunk rolava muito pra falar as coisas de lá. Mas o que eu gostei muito no discurso foi justamente que eu acho que ele levantou discussões interessantes. Eu gostei muito sobre o personagem do Vegapunk, sobre o que ele estava pensando naquilo ali, as temáticas do arco. O discurso tinha um valor intrínseco pra mim em várias coisas. Quando ele fala sobre... Quando ele lembra do passado dele com o Clover, ele fala sobre a história ser escrita pelos vencedores, que transmitir essa informação que foram perdidas, ou do valor da ciência e tal. Eu acho que foi um grande momento para o personagem do Vegapunk, para o que ele acredita, e em muitos aspectos, porque o mundo de One Piece acredita, em vários aspectos. Uhum. Disse muito sobre...
achei que isso transmitiu a imponência do discurso mais do que se ele só tivesse contando diretamente o lore. Eu preferi que fosse assim. Eu concordo com você, mas pro mal, porque, tipo, eu fico meio que... Essa é uma das minhas maiores frustrações como personagem, talvez, dele, tipo, até o final ele... Vocês decidem aí, eu não sei quem é bom ou é mal. Não, mas assim, esse outro... eu não ia falar disso agora, mas já que você comentou, eu acho que a pior coisa desse arco é que o Vegapunk, no capítulo depois que a gente descobre que ele tinha planejado tudo, ele fala, puta, é mesmo, né, o governo fez isso. E agora? Aí chega o discurso, ele não falou que o governo fez isso. Então vai se fuder. O discurso limpou a barra do governo o tempo inteiro e nunca apontou um dedo. Ele sabia que o governo tinha as armas ancestrais. E aí ele decidiu que na hora do discurso ele não ia falar que era o discurso. Ele sabia. O governo destruiu Lulúzia. Ele sabia isso como um fato concreto. Essa foi, O inclusive, governo- o trigger disso. Foi o governo disparo disso. caça criança escrava. Aí veio o discurso, alguém destruiu Lulúcia. Eu não sei quem foi. Se eu soubesse, eu não saberia se tá errado. Eu Mas não sei alguém quem é certo. Se é o cara que lutou contra quem tem a arma ou quem tem a arma. Eu não sei quem é que é pior. Não, mas aí calma Isso- lá. Aí Não, vocês têm isso que... eu acho que tem valor, porque eu acho que o que o Ada tá dizendo de que, pô, mas calma aí, esse maluco foi quem deixou as armas no futuro, né? O que ele queria? Isso aí eu não sei. Sim. Eu acho válido colocar essa ambiguidade em relação ao que o Joy Boy tá planejando. O que eu não acho válido é não falar que é o governo que tinha as armas ancestrais e que usou elas. Não, É mas isso. pô, Sim. aí, Você tá de isso aí dá pra perceber. Quando fala alguém usou, é justamente o alguém que a gente não conhece, que é o personagem lá escondido na sombra. Metade do povo não percebeu. Metade do povo não percebeu. Não, E esse ficou bem esse aí é um mundo um pouco mais inteligente. Vamos Não confiar é, não. nisso. Não é, Tem, tem um balão de fala que o Vegapunk fala, pô, mas eu não tenho 100% de certeza que, então... Isso é no flashbackzinho. Então, pô, melhor eu não falar. É muito idiota. Não, você tinha que ter falado. Ele é um homem da ciência, tem que ter certeza. Isso é mais uma questão de, sei lá, é uma questão de lógica aí do mangá. Não sei se é suspensão de descrença que eles estão pedindo pra gente ou não. É lógica É, do mangá. Eu acho que Egghead teve outros problemas de lógica que eu Não. acho que me incomodaram. Eu só não gostei dele. Tipo, pra mim, até o final, o Oda queria vender ele como um cientista amoral, sabe? Tipo, Uhum. e eu não sou fã de um personagem desse. Não, eu realmente gostei do discurso. Eu achei que transmitiu várias ideias interessantes além do lore. Outra que eu lembrei agora, por exemplo. Ele é o pior Oppenheimer da história. É esse que ele é, pra mim. Sim. Pior que o Oppenheimer que É, pior que existiu. o Oppenheimer. Ele é pior que o Oppenheimer. Ele é Por assim. exemplo, outro momento que não diz bem pouco de lore, porque a gente já sabia, é quando ele fala, começa a questionar por que os piratas de Jorge sabiam. E aí? Por que eles não fizeram? O que aconteceu? Isso eu achei relevante pra colocar essa tem uma dúvida, página tipo... do Highleg bebendo, chorando. Esse é um momento muito bom. Eu gostei, de forma geral, do conteúdo do discurso. Uma coisa que eu não gostei, mas isso é um problema Oda, não é um problema do discurso. Porque eu acho que esse arco é a primeira vez que eu sinto, e aí, todos os arcos que a gente falou por gravação aqui, a gente já falou que são poucos que a gente não gravou. Todos os que a gente gravou, eu sentia que lendo semanalmente era uma coisa, mas na hora que eu lia de uma vez, eu sentia, ok, eu entendi por que essas coisas aconteciam nesse ritmo. Essa é a primeira vez, é o primeiro arco que eu sinto que o Oda fez pra semana. Ele fez quebras de capítulo e frases que ele construiu numa estrutura específica pra você poder discutir durante a semana, e aí depois você lê de uma vez e você fala assim, não faz sentido. Então, tipo, todo o discurso do Vegapunk como um todo foi cheio de uns ganchos que não iam pra onde ele deixou o gancho. É porque a gente tecnicamente não vê toda a frase do discurso, então a conexão entre elas às vezes fica muito nonsense. Mas Porque pula de um capítulo pro outro, de fato. Essa foi a primeira vez que eu senti isso. Então eu sinto que o discurso como um todo, ele teve esse problema de que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu cometi um crime. Aí acaba o capítulo. Aí vem o próximo capítulo. Meu crime foi amar demais. Sabe, já é umas coisas assim. Sabe, tipo, você não tá me dando uma continuação do que você falou. Sabe? Vocês vão morrer pra poder escutar o que eu vou falar agora. Eu lembro que quando o discurso terminou, alguém fez, tipo, um tweet lá juntando todas as falas do Vegapunk numa parede de texto só. E de fato,
não tem tantas conexões assim, sabe? Não funciona como uma parede de texto completo. Sim, Foi porque feito para- porque ele foi feito para essa leitura de semana e eu não gostei muito disso. Mas dito isso, o conteúdo de forma ampla, né, dele ter trazido primeiro a informação, ele trouxe essa informação de que o mundo afundou, e acho que essa é uma implicação de lore gigantesca para explicar o mundo de One Piece, né? E que tinha continência anteriormente. O que é uma grande explicação, né? Porque é uma grande Porque que é um mundo navegável, né? Tudo Por um isso. momento, do Day One de One Piece, por que o mundo de One Piece é do jeito que é? Porque ele não era assim, basicamente. Por que é tanta ilha, só tem um continente? Isso foi relevante. O questionamento, justamente, que é um questionamento de leitor mesmo, que é tipo, ok, então tem os mistérios do mundo. Alguém sabe. A gente conhece pessoas que sabem. Por que não mudou nada? E isso é uma pergunta que é bom que o mangá tenha ciência, que essa é uma pergunta que a gente tá fazendo, porque tem que ter uma explicação. Não pode ser só algo que, não, o Roger chegou lá, mas é isso aí. Ele sabia, mas não contou. Por quê? Porque não contou. Não, tem que ter uma explicação, tem que ter uma lógica. E a gente sabe agora que é um ponto, é um fator. E ele, no final, foi um discurso meio que... uma continuação do discurso que iniciou a Era dos Piratas, que é meio... E aí, vocês não vão terminar o que o Roger falou, sabe? Tipo, alguém tem que chegar lá pra resolver. Vocês, né? Ninguém tá fazendo nada. Alguém vai chegar lá, né? Quem que vai chegar lá? É isso que ele mandou, né? E eu gosto disso que você falou, na questão de por que o Roger não continuou, porque o Rei Lee, ele responde pra si mesmo, responde, não, Vegapunk, você tá fazendo tudo errado. Então, tem esses dois personagens, os dois supostamente tentando ver essa história da perspectiva certa. O Vegapunk tem vários defeitos, mas acho que em como ele vê esse problema, acho que ele tá na perspectiva certa. E os dois têm opiniões diferentes, a gente não sabe qual dos dois a gente concorda, porque a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade, mas já tá vendendo. Tem duas maneiras diferentes de ver. Me lembrou quando a Robin pergunta pro Rei Lee se ele pode contar pra ela o que é o século perdido, já que ele sabe. Ele falou, se quiser pode, mas se você ler, talvez você ache uma coisa que eu não achei. Eu acho que isso é mais interessante. Então tem essa noção de que cena também. não tem uma resposta intuitiva óbvia pra verdade do mundo. Cada personagem entenderia de uma jeito diferente, que não estaria relacionado a se esse personagem é bom ou mal. Eu gostei. Eu senti essa vibe. Por isso que eu também gostei do momento que o Vegapunk questiona por que alguém teria deixado as armas pro futuro. Tipo, qual o objetivo disso? Porque elas são, acima de tudo, armas de destruição em massa. Isso não é, de fato, algo que alguém do lado ostensivamente do bem deveria estar fazendo. Então, por quê? Por que isso tá acontecendo? Mas que isso, deixou bem claro de que a Poseidon é uma arma do Joy Boy. Foi aliado do Joy Boy. O mangá sempre que reforça isso. As armas afundaram o mundo. O Joy Boy afundou o mundo. Pelo menos parte do mundo. Sim, ele fez parte dessa guerra, no final das contas. Ele não foi assim, ele fez o bem e o Imo ficou afundando tudo. Parte do fundamento foi armas que o Joy Boy usou, que a gente tem motivo pra achar que o Joy Boy ativamente usou. O que eu acho que é muito interessante, porque isso promete, no mínimo, vamos ver o que o Oda vai fazer, uma complexidade maior pra história de 800 anos atrás, que eu espero. Eu acho que deixa mais interessante, promete algo mais interessante do que a narrativa, tipo, tem esse filho da puta que matou o símbolo da esperança e foi por isso mesmo. Bom, pra mim tudo isso eu realmente preciso de mais pra ter qualquer opinião. Eu não acho nem particularmente pessoalmente eu não acho que nem que enriqueceu tanto assim, não. Não, eu preciso de mais. O que eu acho interessante é justamente o fato de que isso foi reconhecido pelo mangá e que isso nos dá a esperança pro futuro de que vai ser tratado com essa exata nuance, de que a gente tem dúvidas sobre a lógica disso e o mangá verbalizou isso. Isso é bom. É bom reconhecer que há um gap a ser preenchido e que isso possivelmente será preenchido no futuro. Nesse sentido, talvez eu concorde. Eu realmente eu fiquei curioso. Ok, o que o lado do Joy Boy queria, afinal de contas, que fez, tipo, o Vegapunk ficar... Bom, os caçadores de criança escrava talvez vai saber. Meio a meio aqui, não sei. Talvez não seja tão ruim. É que os caçadores de crianças escravas também foram há 40 anos atrás. De fato, o mundo de One Piece... não, isso com certeza deve estar acontecendo ainda e a gente não tá vendo. Não. A pergunta é se os 20... Se os 20 reis que pensaram, temos que parar o Joy Boy, caçavam crianças eles próprios,
ou se piorou com as gerações? Na É, moral. Pode ser. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de Gorou 6. O que vocês acham? Mesmo que de eu passagem. acho Vocês acham que tem assunto pra falar? Eu quero falar, na verdade, de passagem, porque eu pensei nisso agora. Teve um Oppenheimer melhor do que o Vegapunk, que foi o Kizaru. Eu gostei do Kizaru no final, porque ele é um Oppenheimer que, tipo, teve aquela cena dele ali no final que, tipo, ele se sente um merda pelo que ele fez, sabe? E, tipo, ok, isso é um bastante pra mim. Ah, mas ele vai se sentindo merda com tudo que ele vai fazendo, deixa bem É. claro assim. Eu gosto que nunca pareceu que ele tava realmente muito investido em fazer, mas ele tava fazendo ainda assim, sabe? Eu gosto de não, como o pessoal No arco analisa inteiro, a fala Baixas tem dele. razão. E o pessoal vai analisando a fala dele, tipo, até em japonês mesmo, pra ver como que ele vai mudando, o jeito que ele fala, pra mostrar o quanto ele tá, tipo, Tinha isso. desgostoso. Que o Kizaru tinha um modo de falar que ele falava todo meio alongado, meio. Tipo, não levando a sério. E em algum momento do ar. Oh, então você vai fazer isso? Tipo, E um no negócio final, no esporro do Akainu, ele não fala nada. Eu gosto do Kizaru, justamente. Eu falei o lance dos robôs, e eu acho que o Kizaru é o maior robô no arco, no sentido de alguém que Só obedece. priorizou ser só obediente, e ele não foi marcado como alguém que não tem emoções. Uhum. Ele tava sentindo, Sim. ignorando e agindo mesmo assim, mas ele não tava aquela cara fria, ele não tava o Terminator que não liga. Você viu que ele liga e que ele não tava deixando o fato de que ele liga deter ele. O que talvez torne ele o mais filho da puta, mas... Ele é o Mas mais cuzão. torna ele complexo também. Ele ficou muito mais interessante do que ele era antes do arco. Que não sei vocês, mas ele sempre foi um almirante que eu nunca soube direito onde encaixar ele nas minhas listas, assim. O Kuzan é o cara da Robin, ele tem algum coração, o Akainu é irredimível, o Fujitora é da hora, o Kizaru eu nunca soube o que eu quero, Kizaru. Esse foi o arco pra focar nesse almirante, que era o que faltava ter algum foco. O próprio Aokiji não tinha muito mais. Bom, ele tinha o passado da Robin ali, mas ele foi preenchido também nesse arco. Um pouco também. mais do Aokiji. Até o Akainu, nessa conversa com o Kizaru, ganha, tipo, mais humanidade ao pedir desculpa pra ele. Sim. Sim. Foi mal aí, desculpa aí. Mas era isso que eu queria do Vegapunk. Eu queria ali. Mal aí que eu criei os clones pros caras que caçam crianças. Na moral, é isso do Vegapunk. Eu tenho anotado aqui só pra não deixar passar e eu não esquecer mais pra frente. O cara, ele olhou pro Kuma e falou. Teve o argumento de que o Vegapunk seguia ordens, né? Mas ele olhou pro Kuma e falou: vou fazer um exército de clones, porque aí não vai ter mais briga. Sabe? Que ideia é essa? Tipo, eu vou criar um exército de gente poderosa pra não ter mais briga. Os pacifistas eu até aceito um pouco mais, porque eu continuo entendendo a ingenuidade dele. Mas agora, o que aconteceu uma semana atrás no mundo de One Piece foi que ele criou os Serafins. E os Serafins são, tipo, literalmente criança-soldado. Também. Também. Sabe? É robô, aí tá tudo bem. É robô. Mas a gente viu que eles têm um micro de personalidade, então, Assim que explodiu a bomba atômica, o Oppenheimer, caralho, olha a merda que eu fiz, tudo errado. Não tem isso com o Vegapunk, não tem isso. Ele pediu desculpa durante o discurso. Ele pede desculpas na TV pro mundo, de joelho, testa no chão, falando: é por culpa minha que rolou um genocídio e o mundo tem que entender que eu sou um bosta. É por culpa minha que a gente tem um raio de destruição, mas também tem um exército de crianças superpoderosas e tem um monte de robôs do Buccaneers que tem um poder também imensurável. Desculpa aí por ter feito 3 vezes armas mortais. Curiosamente... Desculpa por ter feito bomba atômica 3 vezes. A coisa que ele menos tinha culpa, porque o que ele fez foi a Mother Flame, tinha um objetivo... A Mother Flame não foi tão culpa dele. Ok. Deu errado, mas, tipo, o valor da energia... Ele só fez a bomba atômica 2 vezes, então tudo bem. É um pouco pior, um pouco menos... Vou ter deixado essa com o governo, mas essa foi a coisa mais certa que ele fez, porque tinha um objetivo positivo. Só que... Sei. Mas já fazendo uma ponte que a gente também quer falar do Gorosei, eu adoro a cena em que o Saturno descobre tudo, ele vai lá pra fuder, e ele chega e fala: ok, primeiro deixa eu falar sobre essa ideia dos robôs. Pegar um pirata, que a gente tá falando faz anos, é tirano, é filha da puta, mata inocente, e falar, ele tem que ser a cara do exército que protege a população, péssima ideia.
Odiei. A gente tem que refazer um rebrand na cara do Kuma, se essa ideia é pra ser pro público. Tá, mano, e eu acho que o Saturno tem toda... Eu fiquei, caralho, Vegapunk. Bom, já que é pra gente falar de Você tá Gorosei, então, fazendo? você falou que o Saturno tinha toda razão nessa? Talvez seja a única coisa inteligente que o Saturno fez nesse arco. Não é. O Ada. Ele é um personagem incrivelmente burro, Isso é basicamente. uma anta. O Saturno falou pro Vegapunk, olha, não vai me pregar peça que eu tô de olho, hein? E aí o Vegapunk pregou 5 peças nele, tipo, nesse arco. Pô, eu tava de olho, Vegapunk. Tava de Que olho. merda é essa? Não tá. Não tava no Júlio. Eu tô faz 20 anos em todo o universo de One Piece. O governo mundial é muito, muito, muito burro. E depois desse arco eu penso que talvez só o Saturno seja burro e os outros só não conseguiram barrar a burrice dele. Eu fico pensando, eles não caçam muito a Robin, mas eu fico pensando os 4. A gente devia mandar uma tropa pra caçar Robin e Saturno. Nós devíamos mandar uma tropa pra zoar o Kuma. Vamos encontrar a Buna e chutar ela, tirar uma foto e mandar pro Kuma. Esse é o nosso grande plano agora. Nada eficiente, tudo só pro sadismo. Literalmente, ele vê a Robin. Ah, é verdade, né? Tem ela. Deixa eu matar ela aqui agora. Não conseguiu fazer nada. Tipo, ele tem um poder de paralisar pessoas, ele é imortal. Não conseguiu fazer nada nesse arco. Só ficou dando jogadas de um lado pro outro. E ainda fez os outros passarem vergonha, porque falou, galera, preciso de ajuda. Aí chegou todo mundo passou vergonha junto. Deixou a Devon roubar usar o poder dela nele. De graça. Foi meio... Os Goroseis, eles deveriam, no final desse arco, terem saído maiores do que entraram. E a bem da verdade... Eu acho que alguns saíram maiores que entraram. Alguns saíram. Quem? O Javali, que é o bigodudo, eu acho. O cara cavalo saiu... O cara cavalo era maneiro. Sim, Pô, e o Javali também. Representou também, vai. Marcos Quem não representou foi o Saturno e a Minhoca. A Minhoca só apareceu pra apanhar. A minhoca que foi Minhoca, feito coincidentemente na mesma semana que saiu Duna 2. E aí, tipo, o Oda foi ver Duna e trocou o design desse personagem, com Sem certeza. dúvida. Foi Com exatamente. certeza. Todo mundo viu que foi isso. Todo mundo ali. Yokai, vilão do blockbuster que saiu nesse mês. One of these is not like the others. É que ele é mais novo, né? Ele tá representando a nova geração aí. E a Minhoca não passou a imponência do próprio monstro. Tentou, falou, mas suga tudo. Mas toda a cena da Minhoca atacando, Porque eu senti que passou vergonha. Aparece, leva porrada. Aparece, é cortada pelo Brog. Eu senti que foi o Oda falando, Duna é uma merda. O Oda falando, você acha que Minhoca é da hora? Deixa eu mostrar como Minhoca é tosco. Pra ninguém ficar no hype. É um problema de power creep no geral do mangá. Mas eu senti que saíram um pouquinho mais imponentes, porque, pô, o Luffy e os gigantes tiveram que fugir. Né? Ninguém conseguiu. Tipo, de fato, não. Mas conseguiram fugir, eu acho que isso já é ruim o bastante. Conseguiram fugir por causa de um hack ex-máquina lá de 800 anos atrás. Não, mas a questão eles são, em teoria, os vilões do mundo. É isso, tipo, o mundo... Talvez não seja o vilão de One Piece, porque pode ser que discutimos isso quando isso chegar no arco final. Mas eles são os vilões do mundo, nesse conceito. Uhum. E a gente viu eles agindo, de fato, 2 vezes. E as 2 vezes as pessoas fugiram deles. Então, tipo, o Sabo conseguiu fugir, e só o Cobra morreu. Matou um idoso. E matou 2 idosos. Que é isso? É isso. Tudo que eles fazem a gente consegue matar idoso. É tudo que eles conseguem fazer. Matou um deles que era idoso. E bem imponente. Um deles é idoso, inclusive. Eu acho bem imponente que quando o Luffy soca o Arcurry, que é o porco, dói. Não é só que ele tanca o golpe, é que ele meio que quase que repele o golpe. O Luffy soca e a gente acabou de ver que esses golpes pegavam no Kaido, assim, então já deu uma escalada muito grande no Power Creep, justamente de o quão difícil é passar a defesa, pelo menos desse, cara, que ele me chamou muita atenção. É que não deu muito destaque pra isso, mas sim, isso aconteceu. A gente tá num ramo entraria num ramo de teoria, mas eu acho que eles talvez tenham uma questão meio Lunarians, assim, que tipo, se você bate quando o Lunarian tá com fogo, não adianta nada. Eles têm alguma coisa que, do jeito que eles estão batendo, não tá adiantando nada. Agora, essa é a impressão. O que eu gostei muito dos Gorosei, tipo, pra caralho, foi o fator estético deles.
O fato que eles ok, são invocados por pentagramas, que eles têm essa regeneração bizarra, eu achei... O eles cara que são vira. amedrontadores mesmo, assim. O cara que vira um cavalo e depois ele vira um centauro, porque sim, eu achei muito, muito nice. Muito da hora. Sim. muito Todos da eles hora. podiam ter esse style. Nem todos têm. Mas... E quando a gente vê o... Isso tá entrando... Eu esqueci, né? Quando a gente vê o Saturno morrendo, também é uma cena muito pesada, tipo... E quando a gente vê o que tá acontecendo ali. Eu gostei do que isso tá implicando para... Achei um nível de não de vilanice, mas, tipo... Porque também foi, porque o que o Imo fez foi muito filho da puta. Mas, tipo, no geral, o tom da coisa é bem diferente, sabe? A relação que os eles são mais personagens- sérios, Nível de né? frieza. Eles não têm piada. Tem alguns personagens em One Piece que não tem uma piada. Eles se contam nos dedos e eles todos são importantes. É os Uhum. Goroseis e é o Akainu. Não tem uma gag relacionada a eles. Não tem uma cena que eles passando vergonha. Eles só aparecem pra mostrar tenso. Esses caras são foda. Exceto um, que no caso foi o que foi demitido ali, né? Porque o Saturno virou panqueca pro Luffy ali. O que foi uma boa decisão pra mim. Eu achei que, tipo, pô, interessante. Pegou o personagem que tava mais zoado, aumentou o nível de perigo desse grupo e mostrou que é isso aí que vai ser agora. E mostrou que funcionário público é sim substituível. Não, mostrou que, no final das contas, o Saturno é um inseto pro Imo da mesma forma que ele considerava todo o resto do mundo um inseto. Sei. E eu acho importante também por que deu tudo errado, porque 200 anos atrás o robô atacou Mary Joyce, o Will falou, sobe com esse robô, e o Saturno falou, pensando bem, eu tenho uma ideia tão melhor aqui, vai ser tão bom pro governo, e o Saturno teve uma fagulha de independência e de eu tive uma ideia que eu acho que vai dar certo. E não, era pra ele ter obedecido o Imo sempre. E 200 anos depois, ele morreu porque uma vez ele pensou independentemente. E Sim. tem a introdução do Saturno no arco lá atrás, ele falando, pô, mas por que os humanos não conseguem fazer o que eles dizem pra eles, né? E aí, Saturno? Você é humano também. Você também Exato. teve. Tem um pequeno MVP pra mim escondido nesse arco, que é o vice-almirante, que tem uma cicatriz no queixo, que ele fica questionando ali o Saturno várias vezes. Ele aparece até no flashback em Mario Joyce, eu gosto dele. Eu fiquei muito triste do quão pouco os vice-almirantes fizeram. Eu achei o design deles muito da hora. É, bom, isso aí era previsível. Já. Isso era previsível. Pelo menos ter o Frank teve uma luta de uma página com um deles pro Frank fazer alguma coisa. A Bluegrass, eu acho ela gigante, S-tier entre os vice-almirantes. Bluegrass é qual? Que monta coisa? É a velhinha que monta coisas. Ah, é velhinha. A roqueira é a Doll. A Doll. Isso é a Doll, tá certo. Eu gosto Ou dela. também a conhecida Eu gosto como da Nana. Nana. Eu gosto da Nana. Da Da Nana. Nana Rock, é. Da Nana Rock. Ela era Nana Rock mesmo. Não sei se o Judas lembra, você falou do cara da cicatriz, que é o Dobran, que eu questiona. Ele é o cara que atacou Enies Lobby também. Ele é o segundo Buster Call dele. Sim. Uau, uau. Eu Que a gosto gente dele. vê, né? Provavelmente deve ter. Mas realmente, isso dos vice-almirantes é muito power scaling do mangá mesmo. De tipo, não, isso é só problema. Esses uma caras aqui. pena, porque eu sinto Tem que- 7 aqui. Ah, não, tem 7 vice-almirantes? Foda-se. Num arco mais clássico One Piece, ia ser um bom jeito de colocar aleatório pra ter uma lutinha X1 com os Mugiwaras menores, sabe? E Uhum. quase Ah, teve isso, sim. teve meia página do Frank, que foi da hora, eu gostei do Frank dando um porradão, mas não era pra ser Egghead. A Bunny derrotou um também. A Bunny deixou todos os bebês ali também. Mais algum Bom. momento que vocês querem comentar ou a gente pode ir pro final? Pro final do Considerações arco ou pro finais? final do podcast? Do podcast. Vamos encerrar assim, vai. Opiniões geral sobre o arco. Como é E que. Qualquer assunto que a pessoa quiser também puxa aí. E qualquer pequeno assunto que a gente não comentou pode puxar. Começa você, Stray. Beleza, eu tenho uma. É uma questão de expectativa e, obviamente, não tinha obrigação de fazer parte desse arco. Mas eu lamento um pouco que a gente teve... O Vegapunk, ele teve muito tempo associado com Akuma no Mi no mundo de One Piece, né? Como o cara que estudava as Akuma no Mi. É o cara que clonou uma Akuma no Mi. Ele deu o poder do Momonosuke, é clonado, feito pelo Vegapunk. Então era muito esperado que a gente tivesse um pouco mais de explicações de Akuma no Mi. A gente teve, mas é uma explicação meio esotérica, né? Não foi uma explicação completa. Foi meio tipo, é isso, são os anseios das pessoas, os desejos delas, e o mar rejeita porque não é natural. E é isso aí, essa é a explicação. Curiosamente, ele não explicou diretamente o detalhe mecânico que tinha sido prometido, que era
como que você dá como nome pro objeto. O Oda desistiu dessa parte. Também. Não, então, podia ter. Era um lugar que podia ter, e eu Acho que lamento isso um é pouco de que não menos. teve. Não. É de menos, é o que eu falei, é expectativa. Eu queria isso porque eu gosto desse tipo de explicação. Mas dito isso, eu quero puxar uma última discussão no meu encerramento aqui, que é sobre esse papo de o que representa a morte, né, pra esse personagem. Porque foi uma discussão que eu não tinha. Eu não pesquei muito ela durante a leitura semanal, mas ela foi, quando eu li agora todo de uma vez pro podcast, ela voltou algumas vezes, essa discussão de o que representa a morte para esses seres que são construídos artificialmente, e eu achei inicialmente interessante, mas no final eu sinto que o Oda também não pensou muito nesse assunto. Ele meio que plantou essa ideia, porque a discussão era justamente essa: o que representa a morte para esses seres que foram feitos artificialmente. E aí, no meio do arco, tem uma pausa ali em que a gente tem 2 Vegapunks mortos, considerados mortos. O Shaka e o Pitágoras estão mortos. E aí eles têm um dia que eles não fazem nada. E aí, quando termina o arco, não, tá todo mundo vivo. Aí eu falo, por que vocês não deram o corpo pro Shaka e pro Pitágoras, então? Vocês tiveram um dia pra vocês darem um corpo pra ele e vocês tinham partes sobrando. Por que é só... o Oda não quis, né? Não tem uma explicação pra isso. Ele só não quis criar o corpo desses caras pra... Então ele trouxe essa discussão de o que representa a morte e parece que ele não quis desenvolver. Eu achei um pouco triste isso. Eu acho, e eu acho mesmo, muito achado. E achado tentando procurar soluções, claro. Não pra achar que eles descobriram isso morrendo. Porque eles próprios não tinham muito uma previsão do que esperar. O Shaka pergunta, como a gente morre exatamente? O que vai acontecer? Porque eles próprios sabem que estão muitas exceções e não deve acontecer o tempo todo deles serem pulverizados. Pô, mas teve 24 horas ali. Tipo, eu acho que o Edson, quando ele explodiu, ele descobriu, ei, eu ainda tô aqui. Talvez a Atlas também ainda esteja aqui, nesse braço. Deixa eu testar aqui umas coisas. Sim, justo. Um ponto importante. E presumiram que não aconteceria, que não poderia que não dava mais tempo de salvar o Shaka até ser com ele, o Edson. Que foi quem fez tudo. Achei barato que ninguém morreu no final também. Eu gostei que eles foram só morreu o Estela, né? Só morreu o Estela. E eu gostei de eles subiram pra nuvem, realmente. Colocaram na nuvem a informação do Punk Records ali. Achei essa uma boa ideia. Uma boa no geral, opinião sobre o arco estranho. Eu sinto que pesou um pouco essa, como uma leitura contínua agora, pesou um pouco essa sensação minha de que o Oda estava escrevendo pro semanal. E aí, lendo semanal, funcionou muito melhor. Lendo de uma vez foi um pouco cansativo nesses ganchos que ele deixava pra gente discutir, que eu ia ler logo em seguida. Então não tinha motivo, não ia ter 2 semanas pra eu ler de novo. Então, nisso eu acho que foi o que mais pecou nesse arco. Mas, de forma geral, Egghead é um bom arco. Eu acho que todo o flashback do Kuma e da Bunei ali construiu 2 personagens muito bons pra história. Não gostaria de vê-los indo embora, mas é bem provável que eles vão embora. Dá pra saber, daqui a 5 anos a gente discute se eles forem embora ou não. Mas sinto falta de Mugiwaras. Espero que os próximos arcos de One Piece tenham mais Mugiwaras, porque aqui foi muito, muito pro mundo esse arco. Até bom porque o tempo tá acabando também. Exato. É bom, porque precisa ser pro mundo nesse momento. O Oda tá no momento certo de focar nisso. Mas eu não gostaria que ele esquecesse os Mugiwaras. Ele deixou um pouquinho de lado aqui. Então eu quero que volte no futuro. Mas foi de fato um bom arco, com bons momentos. E uma discussão legal aqui. A gente terminou aqui uma boa discussão. Eu vou dar minha opinião, não sou estranho. Porque eu comentando semanalmente, eu falava, eu acho que esse é o meu arco favorito. Acho que não cheguei a falar isso, mas é um dos que eu mais gostei. E a releitura não fez bem, não. Eu também. Pequenas coisas como essa falta de tema e, todas as questões éticas da ciência que foram levantadas e exploradas em nada, me incomodou bastante, assim. Eu fiquei meio desgostoso no geral. A releitura não fez bem, mas é mérito ao mangá. Lendo semanalmente, eu estava muito empolgado. E quer saber, na releitura, principalmente esse ato final, a corrida para eles fugirem, eu achei excepcional. Um momento de frenesi mais empolgante que eu já tive lendo One Piece. Eu tava... Uau! Esse negócio de que eu achei que foi uma sacada boa no final, essa sacada de que os Vegapunks podiam morrer
Então tinha alguma tensão sempre, tipo, lendo semanalmente. Tipo, caralho, esse personagem que tá indo aí pode morrer agora. Então tinha alguma tensão, mesmo você sabendo que os Mugiwara, obviamente, vão sempre estar ok. Eu gostei disso, sim. Mas no geral, eu dou uma nota mais baixa pra esse arco. Assim. Luke, me diz aí, o que você achou no geral? Se tem mais alguma coisa que você quer puxar? Eu acho que é um arco bem glorioso de One Piece, porque eu acho que é um arco que faz muitas coisas muito bem, eu acho. Mas ele erra em uns detalhes que eu não vejo One Piece errar tanto, o que é uma experiência diferente. Por exemplo, ele de fato teve muito pouco o momento que a leitura semanal foi cansativa. Isso não aconteceu pra mim, foi sempre empolgante. Mas isso meio que vem em troca de não ser um arco tão, tipo, uma coesão narrativa tipo, tão grande. As coisas iam trocando muito e às vezes eram perdidas pra trás. Eu discordo que não teve temas, eu acho que teve várias temáticas interessantes, mas eu acho que o que não teve foi essa sensação de unidade que eu acho que todo arco de One Piece costuma ter. Mesmo os mais tediosos, tipo, sei lá, trechosa ou panqueadas, você vê uma progressão muito mais natural de eventos, você vê, tipo, as coisas entrando num círculo mais bonitinho. E tem muitos aspectos que foram meio perdidos em Egghead pra escalar pro próximo grande evento. E alguns elementos de lógica, tipo, de como a ilha funciona, de como o roteiro do negócio funciona, que o Oda geralmente acerta, mas, por exemplo, a gente não mencionou isso em nenhum momento, mas eu acho que o sistema de controle dos pacifistas, que foi um grande elemento do arco, principalmente no começo, é uma das coisas mais idiotas que o Oda já escreveu. Assim, não faz sentido nenhum funcionar do jeito que funciona. E uma prova do quão patético era o Saturno, né? Como Também. ele não viu esse if no código, né? Tipo, if Bunei sobrepõe todas as outras ordens. Não. Também tem isso, mas também tem, tipo, mas se você derrota um cara que tá abaixo de você, você controla, mas aí se a pessoa tá do mesmo nível que você, é diferente, era sempre muito confuso. O plano do Vegapunk no final de como enganar York também foi muito confuso. Então, Não, abaixo A parte do mesmo nível, a parte do mesmo nível pra mim faz sentido. só que aí você não pode, tipo, quando você tá você pode derrotar um cara de baixo e recuperar pra você, mas às vezes não pode. Tipo, parecia sempre que o Oda tava inventando uma forma nova pra fazer a história funcionar do jeito que ele queria, para o poder estar na pessoa certa. Não, pra ver alguém de baixo, acho que não aconteceu, não. Aconteceu. Não. No começo, quando. De cima, desculpa. Tá. Quando o Lutz derrota o Sentomaru, porque aí ele começa a poder usar o poder anular as ordens. Aí depois a Stussy derrota o Lucy e ela não pode. Porque aí é burra, né? Quando a inteligência artificial não entende o Sentomaru dando ordens, ele procura a autoridade mais próxima. Sim. Só que, enfim, eu acho que foi muito pro Oda fazer do jeito que funciona. Mas eu acho que teve vários elementos que eu achei muito bons. Eu adorei o discurso, eu adorei o flashback. Só que eu gostaria de ter tido esse frenesi do arco, fez a gente perder coisas, fez alguns elementos do plot ficarem perdidos, fez a gente não ter coisas como grande participação de Mugiwaras, grande participação do povo da ilha. Então, sei lá, tipo, é um arco que poderia ser muito melhor, mas que na minha experiência de leitor ainda foi muito positivo. Eu gostei mais dele lendo de uma vez só, eu acho que isso vai sempre ser uma parte. Mas eu concordo no geral, porque eu acho que é o arco que menos se beneficia dessa leitura contínua. É o arco que mais já tava do jeito que ele era no semanal, porque ele tinha. A vantagem da leitura contínua é justamente você ganhar essa coerência. Tipo, você já vê, tu sabe onde vai chegar. E que meio que não teve isso mesmo. Tipo, era só, as coisas só iam indo pra frente de uma forma meio destrampelada. Bocha, gostou do arco no geral? Como é que tá a sua opinião com One Piece? Eu gosto bastante desse arco. Minha opinião geral tá de boa. Desses probleminha aí, tipo, não tive nenhum problema na leitura semanal, não tive nenhum problema com a leitura de volumes. Se eu for pra apontar, acho que algumas coisas, eu acho que eu vou aproveitar o que o Luke falou, que agora me veio a ideia, que o Luke, você falou disso, de que não teve nada em específico, assim, dessa questão de controle, mas eu acho que é muito interessante ver quando a York começa a controlar eles, e, tipo, a gente não tem exatamente essa questão muito clara, por causa das pessoas do mesmo nível. Né? Sim. Porque, tipo, do nada ela só passa a controlar eles, e, tipo, não tem muito claro, ainda mais se... Enfim. 2 pontos que talvez eu queira apontar. Eu gostei de como o Kaku fica com um cagaço quando ele vê o Zoro. Ele vê o Zoro, não! O que você tá fazendo aqui? É mó cara de cagaço. Cara, que me deu uma surra! Fudeu! Exato. E o Luffy Posso só apontar um negócio muito idiota. Luta contra o Zoro, contra o Lute não deveria ter existido.
perda de Não, página todo Não momento. deveria ter existido deveria. loot nesse arco, né? Mas. Não mesmo. Não mesmo. Ah, ele Aí podia. é outros 500, né? Principalmente que matou minha teoria pessoal favorita. Qual? Eu tinha a teoria de que o Rob Luch ia voltar um dia como revolucionário. Por causa das histórias da capa. Eu achei que, tipo, mudou eles. Ah, não. Mas aí a gente aprendeu que a história de capa não serve pra porra nenhuma. Vocês comentaram da Bonnie, mas eu acho bonitinho a Bonnie podendo controlar os pacifistas como elemento secreto, principalmente porque a gente nunca vê ela se dirigindo aos pacifistas de modo direto em nenhum momento, tipo, pedindo pra eles não atacarem ela. Eu gosto Então- do simbolismo do que eu acho bonitinho que o Vegapunk fez por ela. Eu tô contigo, Bosch. Eu também. Eu não queria comentar porque eu não queria atrapalhar, mas eu também gostei. As ordens foi recompensada com a Bonnie. Sim. Essa cena é boa de. Não, ela tem mais prioridade do que os deuses desse mundo. Sim. É da hora isso. Sim, e por último, acho que é um ponto que ninguém trouxe que vai trazer reflexo pro futuro. Bom, além dos próprios Vegapunks estarem todos vivos, na verdade, tirando o Stella, Exceto óbvio. Stella, Os livros de Ohara foram recuperados pelos gigantes. Ah, então, a gente A gente vai Sim. descobrir bem em breve É. qual é. qual é dessa. Exatamente. sim. Perfeito. Iso, fecha a chave nesse podcast. Bom, Ok, ruim, mediano, como é que foi? O podcast foi Eu bom. gosto. O podcast foi muito bom. Eu gosto muito desse arco. Eu me interesso nele menos pelo plot do arco, mas porque eu acho que é muito personagem que eu gostei bastante, ou que voltou, e eu gostei de como retornou, exceto o Rob Lucci, que pra mim a cada aparição fica mais idiota. Mas sem Tomaru, Kizaru, Kako, muitos cresceram no meu conceito. Eu gostei muito da Stussy, que é uma personagem que eu gosto muito em One Piece. Inclusive, repensando agora, ela é um pouco... Ela é o mais próximo possível daquilo que o Estranho exigiu e que o arco não teve, que é um nativo, porque embora ela não seja uma nativa de Egghead, ela nasceu no laboratório do Vegapunk, e pra todos os efeitos o Vegapunk é o pai dela, e a presença dela na ilha é muito uma presença dela voltando pra casa e entendendo qual que é o papel dela ali. Infelizmente isso não foi muito trabalhado, eu queria que Eu tinha tivesse esquecido muito mais disso. foco na novela da Stussy do que teve. Eu queria que o foco fosse muito maior nessa parte que eu tava muito interessado e inclusive resolução off-screen. Lute falou que ela morreu e a gente não sabe como foi o encontro dela com o Lute. Uhum. E eu tenho uma decepção com o arco, que deriva do que o Estranho apontou. Vegapunk foi sim vendido como o cara das Akuma no Mis. Ele entendia a ciência, entendia como clonar, entendia como passar por objetos, ele ia trazer respostas. Eu queria que tivesse mais coisa com fruto nesse arco. Quando ele falou que tinha 7 clones, eu pensei, caralho, e porque ele é o Vegapunk e ele sabe essas coisas, cada clone tem um fruto. Nenhum clone tinha fruto. Nenhum objeto tinha fruto. Nada na ilha tinha fruto. A Stussy parecia que tinha um fruto, mas ninguém falou no assunto e ela nunca mais se transformou na vampirona. Você lembra que ela é uma vampira, né? Pois é, isso aconteceu. Eu lembro disso todo dia e o Oda não quer falar nesse assunto. Ele quer falar de coisas como, século perdido, foda-se. Explica a vampirona. Não, o Oda, o segue que, tipo, ok, serviu pra explicar algo e esse algo não importa. É quando cortou da Stussy pra mãe do Evil. Essa daqui era a Stussy, entendeu? Vocês sacaram? Essa era a Stussy, ela era do Rox. Ok, foda-se. Pra quê? Não me serviu pra nada, mas beleza, explicou, que legal. Eu adoro Akuma no Mis. Eu todo arco fico na expectativa de que vários vão ser introduzidos. Nesse arco, um foi introduzido. E por ser o cara dos frutos, eu queria mais fruto. Talvez tenham sido introduzidos mais 5 que a gente não sabe. Talvez. Tá muito. O Oda tá muito talvez com os frutos. Ele tem que começar a ser menos talvez com os frutos, o Oda. É muito, eu mostrei uma transformação, tá implícito. Não, dá nome pra essa merda. Aí vem na SBS, eu não dei o nome fruto do Kid, desculpa esse. Eu não dei da Bunny, desculpa esse. Para de fazer gracinha, dá nome quando aparece. Ele introduziu vários nos Vice-capitães. Sim, teve o da Bluegrass, teve 2 frutos. E teve os do Sangue Verde, né, que você quer falar, dos Serafins. Não, tava pensando nos do Barba Negra, dos... É verdade. mas eles estão tão... Garf. Eles estão no arco, mas eles estão tão fora de Egghead. Eles estão tão não. Eu diria em Egghead. Eu queria dessa sequência de capítulo. E eu a queria KPN ver- encostou no Saturno, não é verdade? Eu queria ver o Saturno usando. Não, o Vegapunk usando o conhecimento dele de frutos na vida cotidiana dele.
coisas com frutos no laboratório, assistente com frutos. De fato, a produção dos Serafins com frutos foi usar isso um pouco. Tipo, foi algo. É que não foi grande Mas parte não do me arco, saciou. de fato. Mas não me saciou. Só pra subir a música aqui então, enquanto tá subindo. E aí, Bune, Mugiwara ou não? Mugiwara, com Essa é certeza. a pergunta errada. Lilith Mugiwara ou não? Não, também. Lilith não. Lilith não. Bune Mugiwara, Bune, se prepare. Lilith, Carrot, todo mundo é Todo Mugiwara, mesmo depois que vai embora. Exatamente. Continuou Mas a Mugiwara. Bune Mugiwara de verdade, se prepare. Bune vai ficar em Elbaf? Não, vai ficar, Bune vai vai ficar no ficar- Sunny. Quer a previsão? Eu vou passar a previsão então, pra fechar Ok. o podcast. Tá subindo a Bune música. vai ficar com a Lilith. Não, O Vega- não. O Kuma vai ficar com eles, mas o Kuma, eu não sei se ele vai voltar a ter condições de criar uma criança Não, funcionalmente pelo amor de Deus, não, no fim tá de morto. tudo. Então, o Vegapunk deve a Bunny cuidar dela. Ele tá em dívida com ela. E a gente vai pagar essa dívida. Dentro dos Thousand Sunny. Não. Sim, isso pode ser dentro do Modern Sunny, isso pode ser em Elbaf, isso pode ser as duas num barquinho indo pro horizonte, mas vai terminar com as duas juntas. Vamos ver. この願いが届くまで Recomendação da semana não é minha, não é do estranho, é sua, né, Iso? É minha, eu quero recomendar esse mangá aqui, que eu acho que o Ao Quadrado é um espaço que acolhe muito essa patente que a gente criou da fantasia minuciosa. De- Sim. A gente gosta muito de Dungeon Mesh, o Judeu recomendou heterogênea linguístico aqui, e eu quero recomendar esse mangá que eu descobri desse gênero que me agradou muito, e eu sou o mais resistente do podcast a esse tema, e esse consigo pegar até em mim, que é Soara and the House of Monsters. Não, é Soara and the Monsters House, perdão. Que é sobre... É uma história de fantasia sobre essa jovem militar que cresceu odiando monstros, cresceu achando que a vida dela era entrar no exército e matar monstros e destruir o exército dos monstros. E no dia que ela fez 18 anos, o rei declarou paz com os monstros. Ele se acertou com o Demon King, deu tudo certo, nunca mais vai ter uma única matança. É pros humanos acharem um jeito de fazer paz. E ela fica perdida, sem saber o que fazer com tudo isso, até descobrir um grupo de arquitetos que tá construindo habitações pros monstros que ficaram sem teto durante a guerra. E ela se junta a eles pra um propósito da vida, e ao construir casas pros monstros, ela tá humanizando eles e descobrindo um pouco quão infundado eram os preconceitos dela e o que é o mundo de verdade. O ponto é que o grande foco é como cada monstro moraria. Tipo, que tipo de coisa tem que ter a casa de um slime? Como é a cozinha de um goblin? O foco do mangá é isso. E mapa disso, e blueprint, e esquema gráfico. Achei fascinante. Adorei o foco em arquitetura, adorei o foco em dar moradia. Acho que é um foco. Não é muito mangá que eu vejo sobre o foco de pessoas precisam de moradia. Dar moradia é um ato extremamente nobre. Eu tô folheando aqui, Iso, parece uma excelente recomendação. Ele adora uns gráficos mesmo, né? Ele adora uns O autor se diverte na hora de Sim. fazer blueprint. Eu preciso que você me diga o que isso tem de diferente de Build King do... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só pra... Não, é importante Build ter essa King. distinção. Build King tinha potencial que não pôde ser usado porque tinha um autor ruim e tava numa revista que não tinha espaço pra algo se construir aos poucos. Não, Esses Build obstáculos King não estão. O objetivo no era ser Soara. o melhor arquiteto do mundo. Uma merda dessa. Whatever, tanto faz. E aqui o objetivo é dar moradia. Exato, e justamente, acho que é uma boa distinção que Build King tinha uma coisa tipo, legal é construir o Taj Mahal e construir pirâmides, construir maravilhas do mundo. Isso aqui é legal é construir casa, porque alguém vai morar. Não que elas não sejam casas que o autor elabora e que, puta, isso deve ter sido uma fortuna se não fosse a caridade dos anão, mas é da casa aqui. O ponto é que alguém vai morar aqui. E essa pessoa não tinha onde morar antes. Perfeito. bom, Perfeito. muito Ninguém aqui tá valendo, não. Essa é boa achada aí. Então
porque tá bem na minha vibe. Eu com certeza vou ler isso. Boa recomendação. É mais uma pra nossa patente, então sempre bom também. Importantíssimo validar as patentes do ao quadrado, leva elas muito a sério. Mais uma vez, então, o título da recomendação, Isa. Soara and the House of Monsters. Perfeito. Dito isso, então, até semana que vem. Até semana que vem. Touch and go.